parabéns pela escolha. Tá? Eu não tenho medo de falar que é uma das matérias mais tranquilas de ir para a segunda fase. Por quê? Primeiro, poucas peças. Pouquíssimas peças. E alguém fala assim, caralho, mas na prova passada caiu o mandado de segurança, ou na retrasada caiu o mandado de segurança. Isso aí aconteceu 1 em 30, e mandado de segurança é uma peça que pode cair em qualquer outra. Pode cair em tributário, pode cair em todas as disciplinas, pode cair mandado de segurança. Caiu aqui, beleza. Qual a dificuldade de fazer um mandado de segurança? Nenhuma. Vocês podem estar agora com aquela ansiedade, eu tô com dúvida, vai chegar na hora, vai me dar branco. Esqueçam isso, gente. Eu costumo falar que segunda fase é 80% aluno, 20% professor. A gente está aqui mais para direcionar vocês, tirar dúvida e trabalhar principalmente a ansiedade que vocês estão, né? Do que eventualmente chegar e falar assim, eu vou ter que ensinar a fazer a peça do jeito que eu faço no escritório. Não, porque eu não quero que ninguém faça uma peça, saia daqui fazendo a peça que eu faço no escritório, senão vocês vão ser reprovados. A gente faz peça no escritório de 15 laudas, vocês têm 5. Não dá para escrever, não dá para botar jurisprudência, vocês têm que ser o quê? Simples, direto e objetivo. Exame de ordem, vocês têm que colocar na cabeça que é um jogo, e o jogo tem que saber ser jogado, com 2 regras, primeira e segunda fase. A primeira vocês passaram, não passaram? Tranquilo. Segunda fase, nesse jogo vocês têm, inclusive, se der tudo errado, que não vai dar, tem a possibilidade da repescagem ainda. Então, tenho certeza que esse ano todos vocês vão estar com a carteira, a gente vai se encontrar daqui a pouquinho, logo mais, fazendo audiência, se Deus quiser. Agora, o que vocês têm que entender, gente? Vocês têm que entender, tem que ter preparação, não tem jeito, tem que ter preparação. É muito fácil, na primeira aula, vocês chegarem para mim e falar assim, não, Julião, eu estou comprometido, eu vou tentar seguir a risco o que vocês falarem. Não, Julião, eu vou fazer as peças. Não, Julião, eu vou fazer os exercícios. Eu vou evitar faltar em aula. Gente, na primeira aula é tudo muito lindo. Depois da 11ª, você fala, puta, não aguento mais ouvir isso. Porque é maçante. A gente vai falar a mesma coisa. Bem-vindo, irmão. Entra aí. Qual é o teu nome? Prazer, Julião. Então, assim, é maçante, porque a gente vai ficar aqui repetitivo, porque através da repetição vai vir automático no dia da prova. É através da repetição, através do treino, que vai vir automático. Julião, mas eu não gosto de escrever. Bem-vindo. Eu também não gosto. Odeio pegar caneta e escrever. Falei pro Rodrigo, joga o PowerPoint que se eu escrever na lousa, ninguém entende minha letra. Daí alguém fala assim, eu tô com medo porque minha letra é ruim também na prova, o que eu vou fazer? Gente, tem que dar um jeito de escrever devagar. Tem que dar um jeito de escrever devagar, porque senão vai cansar quem vai corrigir. E quem for corrigir pode falar, porra, quero tirar isso daqui da frente, tem mais 100 para corrigir. Então, assim, o que a gente tem que pensar nesse momento? A gente está começando aqui uma parceria, gente, uma parceria que eu tive a oportunidade de dar curso de segunda fase já há vários anos, é uma matéria que eu gosto muito, que eu dou aula na faculdade há vários anos, já dei em cursinho e estou de volta agora com vocês. E eu prometi para o Rodrigo, eu falei, Rodrigo, eu não quero uma turma, eu quero uma turma 100% aprovação. Por quê? Porque a matéria mais fácil de conseguir aprovação é trabalhista. E vocês vão ver que não é difícil. Mas direito do trabalho na faculdade eu não levei a sério. Beleza, eu também não. E passei, fiz trabalho e passei. Por quê? Porque é fácil, gente. A probabilidade de cair RO inicial é tremenda. Qual a dificuldade de fazer um recurso ordinário? 0. Quem faz recurso ordinário faz um recurso de revista, faz um embargos ao pleno para o tribunal, faz um agravo de petição, faz um agravo de instrumento. Por quê? Porque os recursos são todos iguais. São todos iguais. Eu vou dar um modo aqui de fazer recurso para vocês, que a gente vai ter pequenas peculiaridades que vai diferenciar um do outro. E essa peculiaridade, se você esquecer na prova, você não vai reprovar por causa dela. Porque o recurso em si está pronto. Você vai perder ponto. Porque a dificuldade na segunda fase qual é? Você acaba perdendo ponto. Olha, não colocou o requisito no agravo de petição da delimitação da matéria. Perdeu 0,20. Mas você identificou o recurso adequado, você entrou com a peça adequada, ou seja, a aprovação está na mão, gente. Agora, vocês têm que ter o quê? Comprometimento. Vocês têm que ter o quê? Tem que ter força de vontade quando a gente chegar e falar, galera, é simulado. Simulado, qual a importância do simulado? É abrir a porra do código e correr atrás. Porque isso, tudo que vai cair na prova, gente, vocês têm no código a resposta. O que vocês não têm na primeira fase, que dá aquela angústia, eu vou esquecer do que eu tive na faculdade. Lógico que vai. Ninguém lembra de tudo. E é o que eu falo aqui na primeira fase, por isso que você só precisa acertar metade. Não precisa lembrar de tudo. Se lembrando de metade, tá bom, já e passa.
Na segunda fase, você pode esquecer tudo, porque está tudo no código. Ah, eu esqueci como é que faz a inicial, tem os requisitos da inicial no código. Ah, eu esqueci o mandado de segurança, os requisitos, tem a lei do mandado de segurança no código. Eu esqueci da questão do recurso ordinário, tem o recurso ordinário no código. Então vocês têm que entender, gente, que agora é 80% vocês e 20% nós. Por que eu falo nós? Porque o curso aqui será ministrado por 3 professores, tá? Por 3 professores. Eu, que vos falo, muito prazer para quem não me conhece, sejam muito bem-vindos, Rodrigo Julião, e tenho certeza que a gente vai sair com 100% de aprovação. Dr. Guilherme Kupensky, vem amanhã, vai começar o curso passando para vocês expedição inicial, tá? Amanhã é segunda, eu volto quarta. Cara assim, comprometido, professor de faculdade de cursinho já há vários anos, entende muito de direito do trabalho. E é legal que ele é meio ex-adverso, né? Eu falo para ele, porque assim, a gente trabalha com sindicato, eu faço o lado patronal, ele faz os empregados. Então é bom que vocês vão ter as duas visões, né? Vai ter um advogado que faz sindicato do empregado e um advogado que faz sindicato patronal. Porque ontem eu estava brigando com ele por causa de uma convenção coletiva da categoria. Daí hoje e amanhã a gente está aqui dividindo aula no ProOrdem, falando a mesma língua, para quê? Para ter mais gente daqui a pouco dividindo com a gente uma sala de audiência. Só depende de vocês, galera. E vamos ter também aqui a honra da nossa querida professora Natália, que vai ajudar a gente aqui também no cursinho, vai participar das peças voltadas ao processo do trabalho e também principalmente aquelas peças que têm uma característica civil ou de remédio constitucional e também auxiliar na parte de correção devolutiva para vocês, de exercício, essas coisas todas. Então, gente, a gente está aqui com um propósito só um. Eu quero 100% de aprovação, não quero 98%. Quero 100% de aprovação. Eu desafio vocês que seguir 80% do que a gente pedir, está aprovado. Tá? Agora, quem está achando que pagou um boleto, veio aqui, ficou ouvindo, não fez nada, não abriu o código, vai para a prova, vai passar, até pode. Exame e prova é muito sorte. Tá? Mas está fadado a ficar numa porcentagem aí que pode ser que dê um derrame e vai para uma repescagem. Porque eu vejo muito isso na segunda fase agora, que na minha época não tinha repescagem. E toda vez que a gente tem uma segunda oportunidade, o que a gente faz? Relaxa na primeira, né? Beleza, irmão? Bem-vindo. Então, o que acontece muito? Quando chega lá numa prova que eu tenho a possibilidade de errar, você já não leva tão a sério. Ah, vou fazer na manhã, se der errado eu estudo para a segunda, mas... Não! Galera, é tirar da frente. É tirar da frente, passar por cima e vamos para aprovação logo nessa prova que vem agora no final de abril. Fechou? Tá? Separei para vocês, gente, aqui 3 pensamentos, tá? Para vocês, a função derradeira das profecias não é o de predizer o futuro, mas do quê? De construí-lo. Tá na mão de vocês, galera. Tudo que um homem pode imaginar, outros homens podem realizar. Todo mundo aqui pode estar achando, eu consigo? Claro que consegue. Eu falo, gente, se eu conseguir, qualquer um aqui consegue. Eu lembro que eu fiquei desesperado quando parti no exame de ordem. Por quê? Porque era um baita vagabundo na faculdade, só queria saber de jogar truco e ficar no bar. Tem um parceiro aí, né? Depois a gente faz um joguinho aí no final. Mas o que acontece? Bate o desespero, bate, mas qual o segredo? Nenhum. Vamos construir. Tá? E lembra, não somos responsáveis apenas pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer. Aí é quando eu falei para vocês, a responsabilidade da aprovação ou não é 80% de vocês. Os meus 20% eu vou cumprir. Se vocês do 80% cumprir 40%, com 60% passa. Né? Então, gente, vamos tentar ter um curso gostoso, vamos tentar trabalhar essa ansiedade, não precisa ter pressa para nada. Ai, mas eu estou com pressa para fazer uma inicial. Não tenha. Vai dar 15 dias, você vai estar cansado de fazer inicial. Vocês vão estar de saco cheio de fazer inicial. O tempo, vamos utilizar a nosso favor. Como? Com calma, um passo de cada vez. Para fazer uma boa defesa, aprende a fazer uma boa inicial. Para fazer um bom recurso, aprende a fazer uma boa inicial, uma boa defesa. Para fazer uma inicial típica de empresa, a gente vai dar inicial de reclamantes, vamos dar inicial de empresa. Como inicial de empresa? A empresa entra com a ação no seu trabalho, entra em algumas oportunidades, né? Em algumas oportunidades vamos falar de ação consignatória, vamos falar ação de inquérito para apuração de falta grave. De alguém pode estar assim, pô, que merda é essa? Não se preocupa, que é tranquilo, é fácil. Agora vamos pensar o quê? Um passo de cada vez, comprometimento e vamos tentar fazer. Quem aqui milita na área? Só para ter uma ideia.
Lá do online não dá para ouvir, mas assim, gente, assim, eu prefiro aluno que nunca militou e nunca escreveu, porque não vem com vícios e não vem com aquelas coisas do dia a dia, que acaba atrapalhando às vezes na prova. Então assim, por quê? Porque quando a gente fala uma coisa para quem nunca escreveu na área e nunca militou, vai fazer aquilo que a gente pede. E eu só vou pedir o quê? Aquilo que pontua. Eu só estou preocupado com pontuação aqui. Com formação eu me preocupo na faculdade. Aqui no cursinho eu estou preocupado com aprovação. Só. Eu quero que vocês acertem a peça, que vocês respondem a questão de modo adequado, satisfatório, para conseguir a pontuação para pegar a carteira. Tudo bem? Ah, Julião, mas olha, eu tenho um modo de escrever... que eu não vou seguir o modo de você que você dá na lousa. Beleza, eu não quero que ninguém escreva igual ao que a gente manda aqui. Eu não escrevo igual ao que eu passo aqui no escritório. Cada um tem seu modo. O importante é você estar seguro do que você está fazendo. E isso a gente vai trabalhar na hora de corrigir para essas peças, né? Então o pessoal que tem familiaridade na área é ótimo para conseguir identificar o problema e o caminho das respostas. Quem não tem, não se preocupa, que pelo que eu vi é a grande maioria. Ah, eu nunca trabalhei na área, nunca fiz. Beleza, escolheram a matéria mais fácil que vocês podiam escolher. Não tem resposta de processo do trabalho que não esteja em súmula ou OJ, junto com o dispositivo de lei. O que vocês têm que tomar cuidado? O gabarito, por muitas vezes, ele não pede só um dispositivo. Ele pede mais. Ele pede o artigo e a súmula. Põe 0,25 para cada um. Você acha a súmula, acha que está satisfeito. Cuidado, porque às vezes o examinador pode exigir um pouquinho mais. Então vamos procurar o quê? Esgotar as possibilidades de pontuação, tá? E vamos falar bastante sobre prova, vamos falar bastante sobre aqui a direito material e processual, algumas dicas importantes. Primeiro, galera, a importância do vademécum. Gente, vademécum tem que estar com vocês aqui para frente no dia a dia. Julião, que vademécum eu compro? Gente, cuidado às vezes com o preço, né? Porque a gente acaba às vezes fazendo alguma economia e acaba dificultando o andamento do trabalho. Eu falo que o bom vademécum não é por causa da editora, é por causa do índice. É o índice remissivo que vai direcionar vocês para a resposta. Tá? A gente está indicando aqui um vademécum da Juspod. Eu vou mostrar aqui para a galera que está online e no presencial. Esse vademécum aqui. Quem quiser comprar, o Rodrigo vai lá na editora comprar essa semana, combina com ele, que ele já traz essa semana para vocês começarem a utilizar. Tá? Então lembra que esse vademécum aqui da Juspod. Por que esse e não outro? Simplesmente porque esse tem um índice muito bom. Muito bom. Ah, mas eu estou familiarizado. Ah, o último é esse aqui, tá, gente? O azulzinho. 31ª era aquele, esse aqui é a 32ª edição. A gente está indicando esse aqui. Ah, mas eu tenho o meu já, eu quero pegar outro vademécum. Sem problema nenhum, tá? Isso aqui é indicação, o importante é vocês terem familiaridade com o vademécum. Fechou? Por quê? É no vademécum que vai dar todas as respostas do problema e é no vademécum que vai dar todas as respostas das questões. Lembra, deu branco não tem problema, tá tudo aqui, gente. Toda a resposta vai estar aqui. A importância do treinamento, galera, é o que eu falei agora há pouco para vocês. Ó, não adianta vir aqui, ficar ouvindo e depois ir fazer a prova, porque a finalidade da segunda fase é fazer peça e treinar. Fazer peça e treinar. Ah, mas eu não quero ficar fazendo a peça por inteira. Não quero fazer a peça por inteira. Beleza, sem problema. Pelo menos o rascunho da peça tem que ter. Pelo menos o rascunho da peça tem que fazer. Porque com o rascunho dá pra gente pegar e tentar corrigir em sala. Eu não vou ficar fazendo aqui a peça inteira em sala, até por causa de uma questão de tempo, mas quando eu for trabalhar problemas com vocês, o rascunho da peça a gente vai ter que trabalhar. Porque é através do rascunho que vocês vão elaborar no dia da prova e passar a questão a limpo. Tá? Mas é importante aqui a questão do treinamento. Uma coisa importantíssima, gente, que aqui eu chamo a atenção, falo assim, ah, mas eu não vou inventar nada. Cuidado. Por quê? Porque às vezes você, maior dificuldade para passar na primeira fase, maior dificuldade para passar na segunda fase. Fizeram cursinho, estudaram pra caralho. Daí chega lá na peça, inventa alguma coisa e tá lá no edital e na folha de instruções da peça. Se houver qualquer tipo de identificação na peça, a prova está anulada. Ou seja, coloca teu nome em vez de assinatura. Você se identificou, está anulada a prova. Daí vem a folha de instruções, olha como é importante isso aqui.
Em vez de assinar, você coloca lá, Rodrigo Julião. Você identificou tua peça. A peça do Rodrigo Julião é do Fernando. O que acontece com essa peça? Tá fora. O cara tem 100 para corrigir, para ele é uma a menos. Ele não vai nem perder tempo olhando. Só que existem muitas formas de identificar uma peça, e aqui eu chamo a atenção para vocês. Vou dar um exemplo. Na folha de instruções, que poucos leem, vem lá, espaços em brancos devem ser preenchidos com pontinho, com tracinho, com X. Normalmente vem com pontinhos, né? Ou traços. Daí, se porventura está na folha de instrução, olha, espaços em branco devem ser preenchidos com pontinhos. Você vai lá e coloca X, 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 X. O examinador pode pensar assim, olha, a peça que tem X, X, X está identificada. Não vou corrigir. Porque não seguiu a regra, não seguiu a folha de instrução. Ah, mas isso é pouca coisa, o cara é muito... Pode acontecer, gente. Quer ver um outro exemplo, que às vezes o pessoal cai? O problema induz a fazer uma petição inicial pedindo dano moral. Tudo bem? O problema induz ao pedido. Porém, o problema não dá o valor do pedido. Porém, o problema não fala nada com relação a, eventualmente, o valor do salário para você tentar colocar aquele dispositivo que o Supremo julgou inconstitucional, que não vamos usar, né? Porque foi declarada inconstitucionalidade, vamos fazer o básico para entrar em dividida. Agora aqui, o problema vai lá e fala da questão do dano moral. Você está divulgando para o reclamante, você quer chegar para o examinador e falar assim, eu sou foda, vou pedir 500 mil reais de dano moral. Você identificou sua peça. A peça de 500 mil reais é do Julião. O problema não fala de valor, por que você está colocando aqui? Você está identificando a sua peça. A peça de 500 mil reais é dele. Ele fala assim, olha, identificou a peça, estou fora, não vou corrigir. Daí você vai discutir o que depois? Ah, mas está identificada mesmo. Então, cuidado, gente. Outra coisa que o pessoal cai muito. A gente está fazendo a prova em Santos, não tá? Só que a prova é nacional. Daí chega lá numa situação que envolve fechamento de peça. Cidade, pontinho, D, pontinho, né? Que é o local barra data. Cada um faz de um jeito. A gente vai dar uma direção aqui, cada um faz do seu. Aí você vai e coloca Santos. Não tem Santos no problema. Você está identificando que a peça veio da onde? De Santos. Não pode identificar a peça. Então, quando eu falo isso aqui, gente, isso aqui dá anulação da prova inteira. E sabe o que é isso? Bem-vindo à repescagem. Alguém quer aqui? Não, vamos fazer o quê? Simples, direto e objetivo. Se não falar nada de dano moral, não vamos colocar valor expressivo para mostrar que eu sou um advogado aguerrido em favor do reclamante. Não, vamos seguir o básico. Não vamos entrar em dividida. Vamos correr atrás do ponto do gabarito. Alguém aqui já pegou prova de segunda fase para dar uma olhada, pelo menos? Você pega a folha de gabarito, como é que vem? Petição inicial, endereçamento correto, 0,40. Não é? Qualificação completa, 0,20. Fundamentação jurídica da peça, 0,20 para tal artigo, 0,20 para tal súmula, 0,20 para tal dispositivo, 0,20 para tal OJ. Ou seja, você vai pontuando, é 0,20, mais 0,20, mais 0,20, mais 0,20, mais 0,20. O que a gente tem que correr atrás disso? É isso que interessa. Porque o cara, quando for corrigir, se tem uma súmula 210 no gabarito, ele vai olhar assim, cadê a súmula 210 aqui? Colocou, se escreveu bonito ou feio, você pontuou. Você conseguiu 0,20. Se não colocou, pode escrever bonito. Pode escrever lindo. Ele não vai te dar o ponto, porque a súmula não está lá. Então a gente tem que entender o jogo e saber jogar, galera. Fechou? O que mais? Coisas importantes aqui que eu coloquei. A importância das questões. Tá? Há muito tempo atrás, a questão tinha 2 pontos só. Mudou isso há muito tempo. E o pessoal começou a entender que as questões fazem toda a diferença. Porque às vezes você acerta a peça, só que quando você acerta a peça, você tirar a pontuação máxima na peça é muito difícil. Você fala, pô, acertei a peça, acertei a tese, acertei o endereçamento, finalizei, coloquei a preliminar de prescrição, daí tinham 3 preliminares. Daí você pega a tua nota final da peça, 3,5. E você fala, como? Porra, acertei a peça, acertei a tese principal. Beleza. Mas você não conseguiu pontuar. 0,20 daqui, 0,20 dali, 0,20 daqui, 0,20 dali. 3,5. O que vai dar a tua aprovação? Questão. As questões em direito do trabalho é tudo baseado. Constituição,
lei, súmula e OJ. Você pega aqui qualquer tema que envolva, abre o Vademécum, você vai ver lá, você vai ver dispositivo legal, você vai ver artigo da Constituição Federal, você vai ver súmula e OJ. Tudo praticamente é simulado no seu trabalho. Tudo. Daí você acha o artigo da CLT, achei a resposta. Daí a questão vale um ponto. 0,5 para o artigo, 0,5 para a súmula. Você não botou a súmula. Você acertou a resposta, respondeu de forma acertada de 1, ganhou 0,50. Por quê? Porque você não esgotou a resposta. Olha, toda súmula, normalmente, tem um dispositivo legal por trás dela. Vamos correr atrás. Ah, Júlia, mas espera aí. Mas a resposta do gabarito estava só a súmula. Eu coloquei a súmula e o artigo. Que bom, que a bunda não prejudica. Agora, se tiver os dois, você colocar um só, um abraço. Se for uma súmula a resposta do gabarito, você colocar 2 dispositivos legais, um da Constituição Federal, o cara quando fala assim, pô, esse cara aqui, ó, buscou ainda mais do que está no gabarito. Resposta perfeita. Agora, se tem 3 dispositivos legais, você coloca um e vai para a próxima questão, você não esgotou a matéria. Por isso que é importante um bom índice remissivo, que a gente faz aqui a indicação desse Vademécum da Gespódio. Então a gente tem que tomar aqui cuidado, gente, porque não basta se preocupar só com a peça. A peça é importante demais, porque normalmente quando erra a peça já era, né? Porque você não consegue consertar as questões depois, porque não dá pontuação. Mas o inverso é muito importante depois, porque é muito comum, vocês acertam a peça, acertam a tese, acertam o endereçamento, e a peça que vale 6, vocês tiram 3,5, 3,25. Você fala, porra, o cara foi rigoroso com a minha correção. Não tem rigor, é gabarito, ele é vinculado ao gabarito. Tá no gabarito 20 pontos para tal requerimento, se não tiver o requerimento, um abraço, irmão. Tipo o quê? Tipo, prioridade da lei do idoso. Você não colocou, perdeu. Porque tá no gabarito, se não tivesse, deveria ter requerido. Ah, mas requerido de que forma? Pouco importa, se requereu, vai pontuar. Ah, eu posso colocar como prejudicial de mérito? Posso. Eu posso colocar como requerimento final? Posso. O que eu não posso é não colocar. Se eu não colocar, eu não pontuo. Então a gente tem que correr atrás do quê? Atrás de pontuação, tá? Outra coisa, rascunho, gente. Rascunho. Não adianta querer sair que nem louco fazendo a peça. Não adianta querer sair que nem louco fazendo a peça. É importante ter um bom rascunho. E aqui vai uma dica para vocês, porque cada um tem um estilo. Tem gente que gosta de escrever direto, tem gente que gosta de fazer o rascunho da peça inteira, ipsis literis, né? Eu não aconselho, não tem necessidade disso. Perde muito tempo e a pessoa no final da prova fica desesperada porque não consegue passar limpo. Perde muito tempo. O que eu acho que é o ideal, tá? Aqui vai o conselho na primeira aula, que quem quiser seguir, siga. Quem não quiser, faça do seu jeito, mas vai lembrar do que eu estou falando. A gente tem que nos preocupar com a peça, fundamentação jurídica e com as questões, não tem? O jogo não é esse? Se a gente aprender a fazer um bom rascunho, vocês vão ver que vai facilitar muito e vocês vão ficar muito seguros no decorrer da prova. Qual o maior medo que a gente tem na primeira fase? Na segunda fase, desculpa. Errar a peça. Não é o maior medo que vocês têm? Caralho, fudeu, errei a peça, reprovei. Bem provável. Para errar peça em direito do trabalho, tem que fazer muito esforço. Porque as peças são fáceis de serem identificadas e normalmente as peças são sempre as mesmas. Então aqui, se o maior medo é errar peça, e eu estou falando do rascunho, qual a dica que eu dou para vocês? Primeira coisa, vamos fazer, viu o problema da peça? Começou a prova, viu o problema da peça? Faz um resumo do problema. Resumo do problema. Como é que eu vou fazer um resumo do problema? Basicamente assim, tá? Pega lá um rascunhão. Resumo do problema, tá lá, olha, João Alfredo foi admitido pela empresa X em 10 de janeiro de 2020. Cumprir a jornada de trabalho de segunda a sábado com 2, 10, 9 horas por dia. Pouco importa. Trabalhava em local em condições... Gente, o que vocês vão fazer? Ó, nome do reclamante.
João Alfredo, data da admissão, tanto, 2018, 2019. Horário de trabalho. Vocês vão fazendo um resuminho com as principais coisas sobre o problema. Tudo bem? Daí o problema vem e fala assim, olha, a sentença que julgou o procedente em parte, houve recurso ao Tribunal Regional do Trabalho, coloca, sentença, procedente em parte, recurso, TRT, acórdão, delegado. Vocês vão fazer um resumo do problema. Fez um resumo. Através do resumo, a gente vai procurar o quê? Situar aquela situação concreta no nossa linha processual. A gente vai trabalhar muito em sala. Como é que funciona o processo do trabalho? Eu finalizo a aula de hoje falando disso. Mas basicamente, olha, entra com a petição inicial, notifica 15 dias para fazer defesa. Para fazer defesa não, desculpa, para comparecer em audiência para apresentar defesa. Notifica para comparecer em audiência para apresentar defesa. Defesa em audiência. Se a audiência é 1 no procedimento, se não é, tem instrução, e aí vai, sentença, recorre ao TRT. E a gente vai fazendo isso. Você identificou, dentro da situação processual, a gente vai identificar o quê? Qual é a peça que a gente tem que fazer. Identificada a peça, o que a gente vai fazer? Um rascunho da peça. Fazendo um bom rascunho da peça, como é que eu vou fazer o rascunho da peça? Eu não vou pegar a folha lá e colocar lá, excelentíssimo senhor, doutor, juiz da vara do trabalho de Campinas, porque tem Campinas no problema. Não, eu vou colocar lá, endereçamento Campinas. Pulo 3 linhas, processo número. Coloco lá, nome do reclamante, vírgula, qualificação completa. Eu não vou colocar qualificação completa no rascunho, não tem porquê. Verbo adequado, nome da peça, pedido. E você vai fazendo o rascunho, e o principal do rascunho qual é? Vocês vão correr atrás, aí é trabalhoso, da fundamentação jurídica adequada, porque a fundamentação jurídica é o que é que vai pontuar. A peça em si é tranquila. Agora, a fundamentação jurídica, e aí, gente, vocês vão perder pelo menos uns 40 minutos com a CLT indo para lá e para cá. Pelo menos uns 40 minutos. Vocês vão ter que achar a fundamentação jurídica inteira da peça de vocês. Isso é trabalhoso. Isso é trabalhoso. Muita coisa vai estar na cabeça já. Olha, fundamentação jurídica do pedido de gratuidade de justiça. Isso aí vai vir automático. Vocês vão fazer tanto que vai vir automático. Mas você vai lá, não coloca, requerimento de gratuidade. Não basta requerer, fundamenta. Fundamenta, não basta requerer, fundamenta. Coloca o dispositivo legal, porque às vezes é o dispositivo que está no gabarito. Você feito isso, vocês vão estar mais seguros, não vão? Assim, caralho, eu já fiz um resumo do problema, eu já vi a peça, já estou mais tranquilo. Fundamentação jurídica, olha, já achei 6 dispositivos para colocar na minha peça. Lindo! Só que você sabe que pode ter 10, faltam 4. Daí o que vocês vão fazer? Ah, deixa o rascunho ali de lado, que eu vou ficar pensando nele a prova inteira. Vamos para as questões. Às vezes na questão, você acha alguma coisa que você pode aproveitar na tua peça. Às vezes, quando você está pensando na questão, você fala assim, caralho, esqueci do requerimento de provas, que é básico. Você volta lá para o rascunho e coloca lá, requerimento de provas. Teu rascunho está ficando ainda melhor. Então, eu fiz um resumo do problema, eu fiz um resumo da peça, eu vou para as questões. Tá? E a questão, lembra, vocês têm que ir atrás do que na questão? Dispositivo legal, Constituição, Lei Infra ou Lei Federal específica. Súmula e OJ, é o que vocês vão ter que achar. Ah, como é que eu vou achar? Tá aqui na CLT. Ah, Julião, mas eu passei a faculdade inteira sem abrir um vademeco. Eu também, bem-vindos. Na segunda fase eu tive que abrir vademeco todo dia na hora de treinar. Ah, Julião, o que eu posso fazer no meu vademeco? Cuidado, não pode ter anotação nenhuma no vademeco, gente, que estudar anulação também se sair da prova. Agora, pô, eu posso, por exemplo, grifar, né, de uma caneta diferente, alguns dispositivos que são importantes. Eu posso, por exemplo, eu quero colocar lá clipezinho colorido. Olha, o roxo é para competência, o azul é para valor da causa. Gente, cada um faz do seu jeito. Cada um, o que você não pode é escrever no vademeco, direcionar o vademeco. Ah, Juliano, não quero saber de nada. Eu vou lá na hora, guerreiro, eu sou foda e vou conseguir. Também acho. Agora, quando a gente se organiza, o caminho fica um pouquinho mais fácil. Por isso que vocês vão ter que aqui correr atrás do quê? De um bom resumo, de um bom rascunho e comer o vademeco esses 30 dias. O que mais? Não assinar a peça, gente, que eu falei a questão da identificação aqui.
tá? Não coloca local onde não tem na peça, não coloca o nome de vocês na peça. Olha, com o advogado eu vou colocar lá, homenagem ao meu professor, Julião, Rodrigo Julião. Não faça isso. Não assinem. Como é que a gente vai fechar? Assinatura, nome e OAB do advogado. A gente vai passar um modelinho aqui para todo mundo seguir. Tem gente que é preguiçoso. Chega lá no final e coloca fechamento. Pra quê, gente? Mostra como é que se fecha, né? Tem gente que é preguiçoso. Chega lá no endereçamento, cola em vez de excelentíssimo, qualquer XMO. Tô com medo de errar excelentíssimo, né? Não, vamos escrever direito, vamos fazer uma peça bem elaborada, uma formatação adequada, uma peça limpa. Quem vai corrigir, gente, nada melhor do que corrigir uma peça limpa. Você já começa olhando com outros olhos. Cuidado com a questão de endereçamento, eu falo. Porque às vezes o pessoal peca no endereçamento, e o endereçamento, sabe o que é? É o cartão de visita de vocês. Primeira coisa que o cara olha na peça é o endereçamento. Aí você caga o endereçamento, o cara já vai corrigir a tua peça inteira. Ixi, não sabe nem endereçar. Ele vai ser rigoroso, criterioso, a tua peça inteira. Então dê importância àquilo que é importante. Não faça um pouco caso daquilo que não pode ser feito. Porque eu sei que por muitas vezes vocês acham, isso aqui é fácil, eu não vou errar endereçamento. Às vezes erra por falta de atenção, por descuido, por má interpretação. Tá? Então cuidado aqui, lembra de não assinar a peça. O que mais? Faça uma escrita legível, gente. Aqui eu falo por mim, minha letra é horrorosa. Horrorosa. Vocês vão ver quando eu começar a escrever aqui na lousa, vocês vão falar, se eu não repito o que eu escrevi, ninguém vai entender. Como é que eu fiz na primeira fase? Nada, eu fazia xizinho, lindo. E na segunda, quando eu prestei, eu tinha muito medo do cara não ler minha prova. Porque eu, às vezes, não entendo o que eu escrevo. Se eu escrever agora, dá 10, 15 minutos, se passar 2 dias, se pegar o papel para ler, eu falo, caralho, o que está escrito aqui? O que eu fazia? Olha, um bom rascunho e na hora de passar, eu separei um tempo maior para escrever com calma, devagar, de maneira bem legível, porque eu não podia escrever rápido, porque eu tinha medo da pessoa. Olha, mas minha letra é boa, Gileu, minha letra é tranquila, lindo, melhor, ótimo, sua peça vai ser uma peça limpa. A minha era suja. E isso acaba interferindo na hora de corrigir. Cuidado. Reserve um tempo para preencher o gabarito, gente, cuidado, tá? Cuidado. Não adianta se preocupar com o resumo, com o rascunho, e na hora de passar para a peça, você deixa 10 minutos, não vai dar tempo, vai faltar tempo. Então, quando vocês estão fazendo a peça aqui, quando vocês estiverem fazendo os exercícios, tenta cronometrar. Olha, do meu rascunho para eu redigir a inicial inteira, eu demorei 20 minutos. Tem gente que demora 15, tem gente que demora 50. Quem demora 50, fica atento, que você tem que reservar pelo menos 1 hora, 1h10 para fazer isso. Porque bateu o sino, gente, vai embora, não escreveu, ninguém mais vai querer saber de vocês escreverem nada na prova. Então, cuidado, vocês têm que aprender a controlar tempo. Como? Estamos aqui para isso, vamos ter um mês inteiro aí para treinar, 2 meses praticamente para treinar. Se atente ao tamanho e o limite de cada resposta, isso é outra coisa importante. Porque você faz o rascunho, coloca tanta coisa que depois não dá para colocar na resposta. Ou seja, se tem muito dispositivo legal para falar, evita transcrever o dispositivo, porque você não precisa transcrever o dispositivo, só precisa mencioná-lo. Se transcrever, não vai dar tempo. Você vai transcrever 3 dispositivos para 10 linhas. Você não consegue ter um raciocínio jurídico lógico e razoável para responder aquela questão. Então, fica atento com isso. Vamos treinar bastante também. Consulta a legislação em Vademécum é básico, né, gente? Só que a gente vai fazer o mês inteiro. E outra coisa também que eu sempre falo, isso aqui é tranquilo, cuidado com o horário de alimentação, gente. Hoje em dia, eu saí do escritório para vir para cá 6h15, eu cheguei aqui 7 horas. Do canal 6 a Conselheiro. Fiquei parado na Afonso Pena ali, fiquei quase 40 minutos para chegar aqui. Daí não vira direto na Conselheiro, eu tive que pegar o Rodrigues Alves, o VLT ali fechado, tive que dar a volta. Cuidado com o horário e com a alimentação. Alimentação porque vocês já estão naquela ansiedade, compra alguma coisa muito forte, gordurosa, acaba passando mal na prova, já viu. Pode acontecer? Pode, é normal, às vezes dá uma dor de barriga, ficar enjoado, vomitar, passar mal. Isso vai atrapalhar e muito a prova. Então cuidado, é um dia para quê? Chega cedo, tranquilão, senta lá, dá uma revisada naquilo que quiser, olha aí as anotações que você colocou lá com clipes, com... O que vocês fazem, né? Acabam mexendo no Vademécum. Relaxa, sem estresse. Evita chegar atrasado na correria, chegar na prova suando, com sede, apertado para ir no banheiro.
Não, cuidado com o horário e com a alimentação. Fechou, gente? Essas dicas aqui são importantes. Lembra? Falar um pouquinho do endereçamento, que é o cartão de visita de vocês. Vamos falar isso em todas as peças. Todos os professores vão repetir em todas as aulas de endereçamento. Ah, Julião, mas eu sei endereçar. Que bom que você sabe. Vamos falar sobre ele de forma massiva, porque você não pode errar o cartão de visita da sua peça. Em direito do trabalho, o que pega muito no endereçamento? O que pega muito no endereçamento? Quando tem alguma questão que envolva local de trabalho e distribuição da ação, o pessoal peca muito e erra quando tem questão de competência territorial. Fica atento com isso. Por quê? Porque a CLT no artigo 651, ela tem um dispositivo expresso que fala onde tem que ser proposta a ação. E o endereçamento é o cartão de visita. Quem estava no bate-bola aqui? Eu falei, inclusive, no bate-bola. Galera, quando dei aula na UNAERP, eu fui contratado por Ribeirão Preto, meu domicílio é Santos e eu dava aula no Guarujá. Eu vou entrar com ação trabalhista onde? No Guarujá. Eu vou endereçar para onde? Para o Guarujá. Se eu endereço para Santos, o cara vai chegar e falar assim, esse cara aqui veio do cível, ó, veio pro trabalho só porque acha que tem pouca peça. O cara vai olhar a tua peça inteira dizendo assim, o cara não sabe endereçar, meu. Então, cuidado, não errar endereçamento. Problema deu cidade, fica atento. Problema deu data, fica atento com relação à prescrição, preliminares, que sempre tem alguma coisinha. Aí, como é que nós vamos endereçar? Tem endereçamento padrão, gente. Padrão. E é o que eu vou passar para vocês. Básico, de forma simples, direta e objetiva. Primeiro ponto, tudo, letra de forma e maiúsculo. Sempre. Tenta colocar lá, letra de forma e maiúsculo. Por quê? Para ficar uma peça limpa, legível. Ah, mas eu não quero fazer letra de forma nem em maiúsculo. Sem problema nenhum. Faz do jeito que você se sentir mais seguro. Só que para quem corrigir já não vai ficar tão... Não está errado, não vai perder tempo, só endereça certo. Tá? O que mais? Lembra aqui, gente, não utilizar a expressão comarca, que é muito comum a galera que vem do cível. Por quê? Nosso trabalho não é comarca. Seu trabalho tem jurisdição federal, não estadual. Então não utiliza a comarca, que é muito comum no cível, né? Juiz da comarca de Santos. Seu trabalho não utiliza a comarca. Outra coisa, evita usar a expressão juiz de direito. Evita. É juiz. Ah, Julião, eu quero colocar juiz federal. O juiz federal pode. Porque o seu trabalho é uma justiça federal. Agora, eu não aconselho. Juiz, gente, não se comprometa. Faça o simples de forma direta e de forma objetiva. Juiz federal, para nós aqui é facultativo. Quem colocar não está errado. Quem não colocar também não perde ponto. Tudo bem? E lembra aqui, nos tribunais regionais do trabalho, utilizar a expressão sempre juiz ou desembargador. Daí alguém fala, Julião, está errado. Eu no escritório a gente só coloca desembargador. Eu falo, eu também. Só que você pega a Constituição Federal, a Constituição Federal não fala desembargador. A Constituição Federal tecnicamente fala juiz dos tribunais. Então, gente, quer fazer o básico? É juiz. Quer colocar desembargador? Não está errado. Tá? Mas a Constituição Federal fala. Quem abrir lá vai ver. Juízes dos tribunais. E lembra, gente, nos tribunais superiores nós vamos utilizar a expressão ministros. Essas recomendações aqui, o que eu chamo a atenção mais importante, o endereçamento, onde perde ponto, e pega muito na hora de corrigir a peça, é quando erra a competência territorial que cai no problema de petição inicial. Então lembra, se o problema fala que foi contratado num lugar, trabalhava no outro e morava em outro, a distribuição da ação vai ser sempre no local da prestação do serviço. Local da prestação do serviço. Artigo 651 da CLT. Vamos falar sobre isso aí um pouquinho mais para frente, em outras aulas também. Fiquem tranquilos, não tenham pressa de aprender. Tá? Exemplo, gente. Padrão para vara do trabalho. Como é que a gente vai colocar nas peças? Excelentíssimo senhor doutor juiz da... Tracinho. Coloca o número da vara? Só se tiver no problema. Se não tiver, eu estou inventando, estou identificando. Tracinho. Vara do trabalho D. Coloca o Santos, que eu estou fazendo em Santos. Não identifiquem a peça de vocês. Tracinho. Se o problema falar que trabalhava em Campinas, de Campinas. Se o problema falar que trabalhava no Rio, do Rio.
Não inventem nada. Por isso que eu falo, é importante ter no resumo da peça as informações principais. Vamos fazer um resumo. O que o problema me deu? Porque eu não vou inventar nada. Endereçamento padrão que a gente vai utilizar. Esse aqui. Ah, Julião, mas no escritório eu coloco EXMO ponto. Tá errado? Não. A gente não aconselha. Não demonstra ser preguiçoso. Ah? Mas tá errado? Não. Vamos fazer da forma correta, direta, simples e objetiva. Fechou? E por favor, né, gente? Cuidado. Não vão errar escrevendo excelentíssimo. Porque às vezes acontece por distração. Às vezes por distração acaba acontecendo. Cuidado. Gente, isso aqui é padrão para vara. E no TRT, como é que a gente vai? Padrão TRT. Excelentíssimo, senhor, doutor, desembargador ou juiz. Os dois estão certos, não falamos? Presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da região. Nós temos vários tribunais regionais federais do Brasil. Se o problema trouxer qual é o tribunal, qual é a região, você coloca. Se não, região. Esse aqui é o endereçamento padrão TRT. Isso aqui a gente vai trabalhar o curso inteiro. Ah, Julião, mas eu no escritório eu faço dessa forma, eu quero escrever desse jeito. Tá errado? Não. A gente apenas dá um caminho que é simples, direto e objetivo. O que eu acho que vocês têm que tomar cuidado, gente, como a gente vai trabalhar, né, muito com repetição, não dá para escrever uma peça de um jeito e na outra do outro. Sempre procurem fazer da mesma forma, porque é repetindo, que vai na forma automática daqui a pouco. Tá? Aqui é uma sugestão de endereçamento padrão para o TRT. Ah, mas se a peça é uma peça lá no Tribunal Superior do Trabalho? Gente, se for lá no Tribunal Superior do Trabalho, a gente vai ter aqui o padrão TST. Excelentíssimo senhor doutor, ministro. Lembra? Tribunais superiores, ministros. Presidente do colendo Tribunal Superior do Trabalho. Ah, Julião, eu não quero colocar colendo, eu quero colocar egrégio. Beleza. Agora, procurem fazer sempre do mesmo jeito. Né? Tem gente que quando vai saudar num recurso, coloca lá, colendo o tribunal. Egrégios desembargadores. Ínclitos ministros. Gente, pouco importa, o que não pode esquecer de saudar. A gente dá uma sugestão, o que a gente pede, façam sempre da mesma forma. Porque você não vai esquecer a saudação. Se esquecer de saudar, a peça não está adequada. A peça não está adequada. Então aqui, gente, padrão vara, padrão TRT, padrão TST. Cuidado, lembra? Não tem comarca. Cuidado com a cidade, se o problema não falar, não inventa. E se for uma inicial, tiver várias cidades, cuidado com a competência territorial. Cuidado com a competência territorial. Tá? E lembra, no TRT, desembargador ou juiz, TST, ministros. No mais, muito parecido um com o outro, né? Excelentíssimo senhor, doutor, juiz. E assim vai. Dúvidas com relação ao endereçamento? Alguma sugestão? Só que não tem nada fechado também não, tá? Isso aqui é sugestão de escrita. Quem quiser escrever assim, escreve. Quem não quiser, não tá errado não. A gente vai fazer a correção dia a dia das peças de vocês. Eu só peço, a galera que está online, lembra disso. Procurem fazer sempre da mesma forma. Repetição na hora de fazer. Que é mais difícil de vocês esquecerem na hora. Tudo bem? Requisitos da petição inicial, galera. Aqui, ó. A petição inicial, eu não quero entrar muito nesse tema, porque quem vai dar inicial para vocês vai ser o professor Guilherme amanhã. Ele vai trabalhar a petição inicial, rito ordinário, rito sumário. As iniciais das empresas provavelmente serão dadas por mim um pouquinho mais à frente. Mas assim, inicial a gente vai trabalhar o curso inteiro, tá? O curso inteiro. Eu vou trabalhar o exercício inicial com vocês em aula, uma aula ou outra. Aí que, vamos fazer uma inicialzinha hoje, gente, daqui a 10 dias. Por quê? Porque para não cair no esquecimento, vocês têm que ir treinando, fazer inicial, da mesma forma RO, da mesma forma defesa. Os requisitos da inicial, cuidado que a gente tem o artigo 840 que trata. E a CLT é bem sucinta com relação aos requisitos da inicial, né? Vocês estiveram na faculdade, quem não teve ou não lembra, fala lá, olha, sendo escrita a reclamação, deverá conter a designação do juízo, endereçamento, qualificação das partes, breve exposição dos fatos que resulte do dissídio e pedido, que deverá ser certo e determinado, com a indicação do seu valor, data e assinatura do reclamante ou do seu representante.
Alguns requisitos do processo civil não estão aqui na CLT 840. Aí você fala, a inicial que a gente vai fazer aqui vai ser simples, direta e objetiva? Vai. Eu vou seguir a CLT ou vou seguir o CPC? Os dois. A gente vai fazer uma inicial completa. Quer ver o exemplo? Tem pedido de provas aqui? Aqui não fala nada de provas. Na nossa inicial, a gente vai refazer requerimento de provas. Quer ver um exemplo? Aqui fala o valor da causa? Não, fala só a indicação do seu valor. Na nossa inicial, nós vamos colocar o valor da causa, porque é o valor da causa que vai direcionar o rito daquele processo. Tem que ter. Se não colocar, vai perder tempo. Mas a CLT não fala nada. Vai ter a certeza que o examinador vai exigir isso de vocês. Na inicial, quando nós formos dar e treinar em sala, a gente vai fazer a inicial de acordo com o quê? Com 319, combinado com 841. Onde fala lá, olha, juiz ao que é dirigida, primeiro requisito. Segundo, nome, prenome, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição. Ou seja, na nossa inicial a gente vai colocar lá qualificação completa ou vai colocar tudo isso? Olha, João Alfredo, tá no problema? Eu vou escrever João Alfredo. Eu vou colocar lá, brasileiro solteiro? Não, você vai colocar nacionalidade e estado civil. Você não vai inventar que o cara é brasileiro. Você não sabe se ele é português e mora aqui? Agora, se o problema é falar que ele é brasileiro, você coloca brasileiro. Não inventem nada. Lembra, não inventem nada. Mas a gente vai fazer uma qualificação completa. O que mais? Fala lá. Os fatos e fundamentos jurídicos. Isso aqui, gente, é uma moleza. Os fatos, vocês vão pegar o problema e repetir na inicial. O difícil qual é? Buscar aqui, ó, a fundamentação jurídica, que é o que vai pontuar mais. Aqui que está a pontuação, tanto das questões quanto da inicial. Mas fudeu, para pegar e achar os artigos. Tá no vademecum, galera. Vocês têm 5 horas para achar isso. Fez o rascunho, você pode achar depois, procurar depois, faltar alguma coisa. Agora, antes de passar o texto final, tem que fechar a peça. O que mais? Pedido com as suas especificações. A gente vai colocar lá, mostrar como faz o pedido na inicial. Valor da causa, aqui, ó, tem no CPC e não tem na CLT. Na nossa inicial, teremos o valor da causa. Provas, olha o requerimento de provas aqui. Tá? Olha o requerimento de provas aqui. Aqui, gente, essa opção pelo autor da realização ou não de audiência de conciliação ou mediação, nesse aqui, no modelo que a gente vai passar, a gente não coloca. Mas por quê? Porque não é seu trabalho obrigatório a conciliação. Mas eu quero colocar. Pode pôr, não tem problema nenhum. Tá certo, coloca lá. Informa que tem interesse na conciliação ou não, que a bunda não prejudica. Tá? Se não colocou, eventualmente a conciliação é obrigatória. O juiz é obrigado a tentar a conciliação no seu trabalho. Tá? Mas no mais, vamos fazer uma inicialzinha completa. Vamos passar para vocês aí. O professor Guilherme amanhã vai tratar só petição inicial. Segunda-feira, só petição inicial. E durante o curso inteiro faremos petições iniciais. Fechou? Qualificação, gente. Cuidado com a qualificação, porque é o que eu falei para vocês agora há pouco. Eu posso colocar lá, qualificação completa? Não é adequado. Faz uma qualificação tranquila. Sugestão. Aqui é sugestão. Tá? Olha, reclamante. Ou nome do reclamante. Ou Alfredo, se tiver Alfredo no problema. Né? Colocou lá. Nacionalidade. Não coloca brasileiro se não tem brasileiro no problema. Escreveu nacionalidade. Estado civil. Não coloca casado se o problema não fala nada, se ele é casado ou não. Não inventem nada. Então isso aqui, gente, é uma sugestão de qualificação adequada a todas as peças de vocês. Tá? Isso aqui eu falo todas as peças, cuidado. Porque quando eu tiver em grau recursal, eu não preciso qualificar, porque já está qualificado na inicial ou na defesa. Daí a gente vai colocar lá, já qualificado nos autos. Né? Agora, na petição inicial, não sejam preguiçosos, façam uma qualificação adequada. Na contestação, que é a primeira vez que vocês vão falar nos autos, façam uma qualificação adequada. Qualificação adequada para a prova. Sugestão, essa aqui. Julião, mas essa dá muito trabalho, eu tenho que escrever aqui, vai dar 5 linhas, só de qualificação. Vai. Só que é a qualificação que vocês têm que fazer. Nacionalidade, estado civil, profissão,
Número e série de CTPS. Muitas vezes o pessoal vem do CIB e esquece de colocar o número da CTPS. É requisito obrigatório da petição inicial. Tem que colocar o número e série da CTPS. Número do PIS. A galera esquece direto o PIS. Ah, no civil não tem PIS, não tem CTPS. Bem-vindo ao direito do trabalho. Aqui vocês vão colocar. Ah, data de nascimento. Tem no civil a data de nascimento? Tenta distribuir uma inicial sem a data de nascimento. Não entra nem no sistema. Vamos colocar aqui. Nome da mãe. Mesma coisa. Tem lá no civil o nome da mãe? Endereço completo. Ou seja, rua barra avenida, tracinho, número, tracinho, bairro, tracinho, cidade, tracinho, o F ou estado, tracinho, e o CEP, tracinho. Aqui é a sugestão, gente. Ah, Julião, mas eu não vou lembrar disso. Vai, se vocês fizerem toda vez dessa forma, vai vir de forma automática. Se vocês fizerem sempre... Ah, mas eu vou passar o curso inteiro colocando qualificação completa. Na hora eu vou lembrar. Cuidado. Cuidado. Isso aqui, se a gente parar 3 iniciais repetindo isso aqui 2, 3 vezes com vocês vão ver que da sala vocês vão chegar em casa e vai estar lembrando. Pode falar. Oi? Então, tem gente que gosta de colocar o endereço eletrônico que agora quer como requisito. Coloca, não tem problema. O que a bunda não prejudica. Tá? Não, assim, eu não acho que vai perder ponto se não colocar. Tá? Não acho que vai perder ponto. Tanto que a gente nem coloca aqui na qualificação, assim, na questão da obrigatoriedade ou não do e-mail. Mas assim, eu quero colocar o e-mail porque para distribuir hoje eu tenho que colocar o e-mail lá, é obrigatório. Joga. Vamos lá, ó. Nacionalidade, estado civil, profissão, número e série da CTPS, PIS, RG, CPF, data de nascimento, mãe, endereço completo e endereço eletrônico. Dentro do endereço completo, você coloca aqui, endereço eletrônico. Fechou. Posso até colocar no modelo para vocês, se quiser, a gente já combina. Vamos colocar todo mundo em endereço eletrônico. O que a bunda não prejudica. Vamos embora. Alguém mais alguma sugestão? Não? Tranquilo? Então aqui, gente, lembra a questão da importância da qualificação. Isso aqui é qualificação o quê? De pessoa física. Tudo bem? Normalmente eu vou estar qualificando quem? O reclamante. Ah, é possível a qualificação de uma empresa dessa forma? Por óbvio que não. Como é que nós vamos qualificar uma pessoa jurídica? Olha, reclamado pessoa física, jurídica, o nome, CNPJ, endereço completo. Nome, CNPJ, endereço completo. Aí vem isso aqui, repete aqui o endereço completo, pode colocar o endereço eletrônico e lembra, escrito no CNPJ, some, número, e aí vai. Ah, Julião, posso abreviar? Ou tem que colocar Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas? Aqui, gente, eu não vejo problema colocar abreviado, tá? Mas por muitas vezes, cuidado que quando vocês vão colocar alguma situação em prova, eu costumo falar assim, na primeira vez que você for falar nos autos, não abrevia, nas demais pode abreviar, mas na primeira não, mostra conhecimento, tá? Mas não acho que vai perder ponto com relação a isso, fica só apenas a título de sugestão. Mas eu tenho aqui qualificação pessoa física, qualificação pessoa jurídica, normalmente quem é? O reclamado. Ah, é possível eu qualificar o reclamado como pessoa física, sim ou não? Sim, desde que o reclamado seja uma pessoa física. Ah, Julião, eu não entendi. Exemplo, doméstico, galera. Caiu uma inicial de doméstico. Você vai qualificar pessoa física e qualificar pessoa física, né? Se cair uma inicial de doméstico, a qualificação é 2 vezes a pessoa física. Ah, eu vou ter que escrever isso aqui de novo? Vai, porque a qualificação completa de uma pessoa física como empregador. Muito comum questões de doméstica na prova, né? Em questões, normalmente, que vem caindo. Inicial de doméstica faz tempo que não cai. Mas lembra, ah, Julião, isso aqui é importante? É, galera, tem que lembrar como é que se qualifica, tem que lembrar a questão da qualificação, tanto pessoa física quanto jurídica. Pode falar. Para a prova, se for pessoa física, precisa colocar também CPF, o número da carteira, no PIS, o nome da mãe, tudo isso, se for qualificação pessoa física, eu colocaria completo, tá? Colocaria completo. Que a bunda não prejudica. Que a bunda não prejudica. Eu colocaria as 2 completas. Ah, mas na prática, você não vai colocar no empregador o número da CTPS. Mas assim, gente, a qualificação é essa. Vamos trabalhar assim e vamos embora. Até porque você vai treinando assim, vai sair na hora, vai sair mais fácil. Tá?
O que eu dou de dica, gente, para vocês quando tiverem assim, ó? Vamos pensar aqui, ó. Quantas situações eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daí vem 10 com endereço completo. Se eu colocar o e-mail, são 11. Na qualificação tem 11 coisas que vocês não podem esquecer de colocar. Qualificação tem 11, porque muitas vezes você vai esquecer do PIS, normalmente. O nome da mãe, vocês esquecem. Aí você colocou lá a qualificação e falou assim, puta, o Julião falou que era 11 e só tem 9. Cuidado que tá faltando alguma coisa aí. Dá uma revisada, que a qualificação tá errada. Tudo bem? Tranquilo? Reclamado pessoa física, qualificação igual a do reclamante. Exemplo, doméstico, falamos agora há pouco. Outro ponto importante, gente, que muita gente esquece. Não esqueçam de mencionar o advogado na prova. Ah, mas no escritório eu não coloco. Eu não coloco mesmo. Eu coloco lá, por seu advogado ao final assinado, conforme instrumento de mandato. Normalmente a gente faz assim. Só que a menção do advogado aqui, na prova da OAB, tem que colocar o quê? O endereço onde ele vai receber as notificações, porque não tem cabeçalho e rodapé na prova. A gente não coloca nas petições porque o endereço está lá no rodapé. Aqui não tem. Não tem nem cabeçalho nem rodapé na peça. Ou seja, vamos ter que mencionar o endereço do advogado para correspondências. Necessário, pois na prova não temos cabeçalho nem rodapé. Precisa demonstrar aonde? O endereço para receber as notificações. Isso aqui muita gente esquece também. Porque na prática a gente não utiliza no dia a dia. Ah, mas eu não faço civil. No civil a gente não coloca, no trabalho a gente não coloca, no criminal não coloca, na federal não coloca. Porque tem lá no rodapé, na peça. Não esqueçam de colocar. Tudo bem? Exemplo. Olha, por seu advogado ao final assinado, com o endereço profissional na. Joga o endereço completo, sempre com tracinho, não inventa nada. Aonde deverá receber as notificações. Ou seja, eu estou sendo simples, estou sendo direto, estou sendo objetivo. Fechou? Estou sendo simples, estou sendo direto e estou sendo objetivo. Tranquilo? Dúvidas? Gente, amanhã, quando o professor Guilherme vier da petição inicial, ele pode ser que ele vá assim, não coloquei isso aqui, eu coloquei isso aqui. Lembra, tem várias formas de endereçar, tem várias formas de qualificar e tem várias formas de escritar. É muito difícil alguém escrever igual ao outro. Aqui na segunda fase, o que eu peço para vocês, quem fizer de um modelo, segue aquele modelo do início ao fim. Os dois estão certos. Só que não pode cada hora fazer de um jeito, porque a gente vai ganhar na repetição. O curso é maçante, é chato, porque é repetindo que vocês vão lembrar na hora de escrever. Escrever é chato, não é, gente? Não é chato pegar uma folha e escrever, fazer uma inicial? É chato. Se ele mandar fazer uma redação de 20 folhas, de 20 linhas aqui, vocês vão falar, puta, que saco. Imagina uma inicial de 5 folhas. Só que, galera, tem que ter paciência, porque vocês vão ser aprovados ou não por causa disso. Tem que treinar. Não tem jeito. Nomenclatura, galera, uma questão importante aí para todas as nossas peças, falar nessa primeira aula que a gente vai usar o ano inteiro. O ano inteiro não, né? Vocês vão usar a vida inteira, mas o curso inteiro. Nome das partes. Cuidado com a nomenclatura. Porque o pessoal vem muito da área civil, coloca lá autor e réu. Aqui, reclamante e reclamado. Sempre, para as reclamações em gerais. Reclamante, reclamado. Nome do reclamante, nome do reclamado. Eu acho que simplesmente reclamante e reclamado tá tranquilo. Se o problema der o nome do reclamante, joga o nome dele na peça. Se não der, pura e simplesmente reclamante. Não vão colocar autor. Porque se vocês colocarem autor, o examinador vai falar assim, esse preguiçoso aqui veio do cível porque tem pouca peça em trabalhista e está com medo da prova cível. Ele vai ser criterioso a tua prova inteira achando que vocês são civilistas e estão se aproveitando da nossa querida justiça do trabalho na segunda fase. Que acontece muito, né, gente? Normal, seguir o jogo, vamos fazer o simples, direto e objetivo. Nosso trabalho, nas reclamações, reclamante e reclamado. Requerente e requerido, posso utilizar? Até posso. Quando? Ações da empresa em face do empregado. Por quê? É muito estranho eu estou pela empresa qualificar reclamante, né? Você coloca lá,
requerente e requerido. Quando a empresa está entrando com uma ação contra o empregado. Exemplo, ação de inquérito para apuração de falta grave. Quem lembra? Para que serve inquérito para apuração de falta grave? Cuidado que o inquérito para apuração de falta grave, muita gente fala assim, é ação quando eu quero dispensar um empregado estável. Só serve para dispensa de estabilidade para dirigente sindical. Perfeito. Dirigente sindical estável, a empresa quer mandar embora? Pode? Não. Tem que pedir para o juiz e o juiz falar, a falta é grave e está na rua. Uma ação específica para isso, ação de inquérito para apuração de falta grave. Tranquilo? Olha, um outro exemplo aqui, ação consignatória. A ação de consignação no seu trabalho? Sim, vamos falar sobre ela numa aula específica. É difícil fazer uma ação consignatória? Não, mas inicial normal. O que a gente vai falar de inicial, vamos falar para consignatória. Só qual a diferença? Pode ser do empregado contra a empresa ou da empresa contra o empregado. Quando que o empregado vai consignar alguma coisa contra a empresa? Suponhamos, que o empregado está com algum bem da empresa, entrou com uma rescisão indireta e não quer ficar com aquele material, um computador cheio de dados. E a empresa não atende mais ele. Preciso consignar. Ficar com o bem que não é meu, para depois falar que eu furtei, que eu roubei. Não. Normalmente, é a empresa quando quer consignar o quê? As verbas rescisórias em favor do empregado, porque o empregado não concorda com a dispensa motivada. Você manda o empregado por justa causa, fala, irmão, vem aqui receber. Não, vou procurar meu advogado. Mas se eu não pagar as rescisórias, eu sofro multa. O que eu faço? Consignação e pagamento. Eu quero pagar, a pessoa não quer receber. Vamos falar sobre isso numa aula específica. Fiquem tranquilos, que tem muita coisa para falar ainda. Fechou? Gente, hoje a aula sou mais eu falando, tá? Mas não vai ser assim não, vocês vão abrir, olha, vocês vão correr atrás, vamos discutir artigo. É que hoje eu estou passando algumas questões importantes que vai valer para o curso inteiro. E amanhã a gente já vai entrar especificamente na petição inicial. E lembra aqui, gente, cuidado, se for dissídio coletivo, acordo coletivo, quando há briga entre sindicatos profissionais, famoso dissídio coletivo, a gente trata as partes como suscitante e suscitado. Isso vai cair na prova? Pouco provável. Se cair, não tem dificuldade nenhuma. Julião, a gente vai ter isso aqui em sala? Vamos. A gente vai explicar para vocês como se faz uma ação de cumprimento, por exemplo. É difícil? Não. Essa aula provavelmente quem vai dar vai ser o Guilherme. Uma aula de ação de cumprimento, onde a gente vai ter aqui uma situação onde uma empresa não cumpriu o dissídio coletivo e a gente vai entrar pedindo o cumprimento por parte daquela cláusula da convenção coletiva. Só isso, gente. Só isso. Cumpra a norma coletiva, que você não está cumprindo. Direito sindical. Poucos advogam na área sindical, por isso que poucos têm essa familiaridade aqui quando cai isso que eu falo assim, caralho, caiu uma ação de cumprimento. Galera, uma ação normal, igual as outras. Mandado de segurança, uma ação normal, igual as outras. Então lembra aqui que o pessoal fica meio assim, não pode. Não, relaxa, não tem segredo nenhum. Normalmente o pessoal lembra, né? Mandado de segurança, todo mundo lembra do quê? A gente fala mandado de segurança, o que vai estar na prova? Direito líquido certo, né? Todo mundo lembra, direito líquido certo, direito líquido certo. Uma vez eu perguntei, o que é direito líquido certo? Eles falam assim, tem um monte de conceito de direito líquido certo, direito líquido certo. Você pega lá Eli Lopes, doutrinador, vem lá, aquele direito manifesta em sua existência, delimitado em sua extensão, apto a ser exercido a qualquer momento. Fala, Julião, eu vou dormir. Para nós, o que interessa aqui, direito líquido certo, independe de prova. Daí você fala, preciso requerer prova sem mandar de segurança? Não, porque independe de prova, se é líquido certo. Mas se colocar lá, não dá nada, mas tecnicamente não tem necessidade. Porque independe de provas. Então lembra aqui, gente, a questão de suscitante citado. O que a gente vai trabalhar muito. Reclamante, reclamado. Reclamante, reclamado. Algumas peças recursais. Agravante, agravado. Embargante, embargado. Tá? Recorrente, recorrido. E assim vai. Verbos adequados, tá? Cuidado com isso aqui, gente. Porque aqui mostra conhecimento. Petição inicial. Venha respeitosamente a presidente de Vossa Excelência propor, ajuizar reclamação trabalhista.
Verbo adequado, petição inicial, propor, ajuizar, fica como sugestão. Olha, defesa, verbo adequado, oferecer, contestação, apresentar, contestação, ou defesa, como cada um quiser escrever. Recursos, verbo para recursos, interpor, recurso ordinário, interpor, recurso de revista, tá? Não vai colocar apresentar recurso ordinário, não, joga o verbo de interpor, interposição do recurso. Cuidado com esses verbos aqui que a gente vai usar todas as peças. Sempre em todas as peças eu vou colocar qual o verbo adequado aqui, gente? Para a gente lembrar do verbo sempre de forma adequada. Remédios constitucionais, falamos agora há pouco, mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, mandado de junção, vamos impetrar, impetrar, mandado de segurança, impetrar, habeas corpus. Embargos, lembra, vamos opor embargos, execução. Opor embargos de terceiros. Tá? Então fica aqui a sugestão dos verbos e os verbos que nós vamos trabalhar aqui nas peças. Pelo menos eu vou trabalhar esses verbos com vocês. Pode ser que o Guilherme utilize algum outro, ou a professora Natália também. Eu vou trabalhar com esses sempre. E um tópico, gente, que aqui eu chamo a atenção. Porque normalmente quando começa a peça, a gente fica assim, como é que eu vou começar a escrever? Né? Toda peça trabalhista, a gente tem que falar sobre o quê? Sobre o contrato de trabalho, não tem? E aqui eu vou dar uma dica para vocês. Tem 5 coisas fundamentais no contrato de trabalho. Vocês vão ver que nos modelinhos que eu vou colocar, pelo menos em sala, eu vou procurar fazer assim. Não sei como o professor Guilherme vai fazer, mas acredito que siga também a mesma situação, porque é mais fácil de vocês decorarem. Vocês têm que lembrar assim, contrato de trabalho. Na defesa eu vou ter que falar sobre o contrato de trabalho. Na inicial eu vou ter que falar sobre o contrato de trabalho, não vou? E no contrato de trabalho vocês têm que lembrar de 5 tópicos. 5 tópicos. E aqui eu peço para que vocês lembrem e procurem escrever de forma simples, direta e objetiva. Por quê? Porque como são 5 tópicos, se eu colocar um parágrafo para cada tópico, eu perco muito espaço na peça. Primeiro tópico, admissão. Segundo, função. Terceiro, jornada. Quarto, salário. Quinto, demissão. Essas 5 coisas vai ter que estar na peça de vocês. Todas as peças têm que ter isso. Salvo uma, que não vai ter demissão, quando vocês pedirem a rescisão indireta. Porque daí não foi demitido, vocês estão pedindo a demissão. Mas via de regra, então nossas peças, nós vamos criar esse tópico aqui do contrato de trabalho. E vocês vão mostrar que vocês têm conhecimento sobre como funciona o contrato de trabalho. E vocês vão decorar o quê, galera? O que eu falei? Admissão. Comigo? Admissão, função, jornada, salário e demissão. De novo. Admissão, função, jornada, salário e demissão. Lembraram? Vamos aqui. Admissão, função, jornada, salário e demissão. De novo. Admissão, função, jornada, salário e demissão. Isso tem que ter no tópico do contrato de trabalho. Agora, como é que eu vou escrever isso aqui? De forma simples, direta e objetiva. Se eu colocar um parágrafo para admissão, um parágrafo para função, um parágrafo para jornada, um parágrafo para salário e um parágrafo para demissão, galera do online, presta atenção, vocês vão perder muito espaço de prova, que pode fazer falta no final, que pode fazer falta para fundamentação jurídica. Então o que a gente vai fazer? Simples, direto e objetivo. Julião, me dá um exemplo do padrão simples, direto e objetivo. O reclamante foi admitido aos quadros de empregados da reclamada em, vou colocar a data, só se o problema me der, para exercer a função de, vou colocar função, só se o problema me der, cumprindo o horário de segunda a sexta ou de segunda a sábado, aí vocês vão ter que olhar o problema, percebendo o salário de
Se o problema falar remuneração, coloca percebendo remuneração de tendo sido dispensado em. Então olha comigo, galera. Admissão, função, jornada, salário e demissão. De forma simples, direta e objetiva. Todo inicial, eu sugiro a vocês, escrevam isso. Lembra, admissão, função, jornada, salário e demissão. Admissão, função, jornada, salário e demissão. O reclamante foi admitido em cumprir a função de, jornada tal, salário de, foi dispensado em tal data. Ah, mas eu não quero escrever assim, eu quero escrever do meu modo. Beleza, só não esqueçam desses 5 tópicos aqui, ó. Admissão, função, jornada, salário e demissão. Eu vou repetir isso pra caralho com vocês. Acredito que hoje já saia na cabeça de vocês. Sai isso aqui na cabeça, beleza, tem um tópico ponto para qualquer peça. Porque isso aqui vocês vão colocar na grande parte das nossas peças trabalhistas. Tudo bem? Tranquilo? De forma sempre simples, direto e objetiva. Galera do online, lembra aqui os 5 tópicos. Admissão, função, jornada, salário e demissão. O que mais, gente, que eu separei para vocês hoje, que eu acho importante? Questão da tutela provisória. Cuidado, isso aqui pontua muito quando tem, tá? Pontua muito. Ah, tem uma tutela provisória para ser pedida na ação. O problema vai direcionar a urgência. O problema vai direcionar a necessidade do pedido de tutela. Tá? Isso aqui, quando cai, normalmente pontua muito forte. 0,8, 0,7, às vezes 1. Não colocou a tutela, a peça que vale 6, às vezes você já começa com 5 só. Faz falta. Ah, e se cair? Fudeu? Não. Gente, o que a gente vai fazer? A tutela provisória, se houver, dispositivo no CPC e da CLT aqui. A gente vai aplicar de forma subsidiária o CPC. Tudo bem? Onde que vai estar? Pega lá no índice remissivo, põe lá. Tutela provisória, tutela de urgência. Vocês vão achar, não sei como é que o índice aqui está fazendo. A gente vai trabalhar em sala para cada um trabalhar as questões da tutela. Tem várias tutelas que a gente pode eventualmente pedir. Lembra? Demonstrando aqui o periculum in mora e o fumus boni iuris para antecipar a tutela e normalmente obrigação de dar, fazer ou de não fazer. Ah, mas como é que você vai trabalhar? Fatos e fundamentação jurídica. Cria o tópico da tutela provisória. Você vai colocar os fatos do problema e a fundamentação jurídica que está no vademécum. Fato do problema, fundamentação jurídica que está no vademécum. Tá? Isso aqui, às vezes, cai em defesa, mais difícil, mas normalmente cai em inicial. Pode cair até, gente, em grau recursal. Pode cair até em grau recursal. Você precisa, lá em preliminar de um recurso, conseguir um efeito suspensivo. Pode cair. A gente vai falar sobre isso em recurso, vai falar isso sobre mandado de segurança, vai falar a questão da antecipação da tutela no processo do trabalho. Tudo no seu tempo. Mas lembra que se isso tiver um problema ou nas questões, a gente tem que dar os fatos e a fundamentação jurídica. Isso pontua muito, normalmente. Fechou? Exemplo, relatar a urgência do problema e requerer a concessão da tutela provisória nos termos declinados no pedido inicial. Para quê? Aí é para o quê? Reintegração ao emprego, para entrega de computador, para entrega de bens pessoais. A gente não sabe o que vai estar no problema. Você vai relatar os fatos, fundamentar a urgência e pedir o que está no problema. A gente vai pedir o que está no problema, não é assim? Vamos seguir o problema sempre? Ah, que segredo tem isso? Nenhum. É criar um tópico, dar a tutela provisória. Fala o que está no problema, fundamenta e pede o que o problema pediu. Aqui, gente, cuidado com isso aqui, preliminar de mérito. Por que eu coloco preliminar de mérito? Porque sempre que a gente vai fazer uma peça, tá, que seja inicial ou seja defesa, às vezes tem algumas questões que o examinador coloca e subentende para demonstrar conhecimento de vocês. Por exemplo, ele coloca que o reclamante tem uma idade avançada e joga a idade dele. E com essa idade avançada, aquele reclamante, por lei, tem o benefício da prioridade na tramitação.
que vai estar no gabarito? Pediu a prioridade na tramitação pela lei do idoso? Então tem algumas situações que a gente tem que colocar na peça. Eu coloco aqui como preliminar de mérito para chamar a atenção de vocês. Porque normalmente na prática, e na própria peça a gente pode colocar, não está errado, a gente coloca como requerimento final. Né? Requer os benefícios dessa gratuita. Requer a tramitação prioritária por se enquadrar na lei do idoso. Joga como requerimento final. Não está errado. Como se colocar como preliminarmente? Preliminarmente, é um idoso. Tem uma tramitação prioritária. O juiz já vai olhar a peça inteira dizendo, olha, eu estou cuidando de uma pessoa que tem uma proteção especial. Olha, é um deficiente, tem uma prioridade de tramitação. Vai olhar a peça inteira dizendo, olha, essa situação é diferente das demais. Porque a lei assim fala. Então tem algumas situações que às vezes vocês desconhecem, e aqui eu chamo a atenção e passo o dispositivo, e deem uma lida depois em casa, ou agora, quem quiser. Por quê? São algumas preliminares de mérito que pode haver no problema. Aqui, gente, quem não quiser colocar como preliminar de mérito, joga como requerimento final. Tá certo. O que não pode é esquecer de colocar. Porque se colocou como preliminar ou como requerimento, você vai pontuar. E o que a gente está buscando o que aqui, gente? Ponto só. Ponto. A gente precisa de pontuação. Não percam ponto por causa de uma coisa que às vezes está na cara de vocês. Só que às vezes ele não fala. Olha, são as causas de tramitação preferencial dos pleitos. Exemplo, idoso. O artigo 71 da lei de 2003 e o artigo 1048 do CPC fala daqui da tramitação prioritária do idoso. Vocês colocam uma preliminar de mérito dizendo assim, olha, antes de mais nada, reclamante é uma pessoa idosa, nos termos da lei tem benefício na prioridade, e joga os dispositivos. Isso às vezes vale meio ponto na prova. Meio ponto, gente, faz uma puta diferença. Ele vai colocar que o cara é idoso. Não, ele coloca lá, com 70 anos de idade. Subentende-se, é idoso. Né? Outra hipótese, que às vezes o pessoal esquece e não enxerga na prova. Por exemplo, portador de doença grave. Fala lá, olha, o reclamante, portador de doença grave. Opa, eu vou ter que pedir prioridade de tramitação. Prioridade de tramitação. Só que por muitas vezes passa despercebido. Por isso que eu estou chamando a atenção logo para preliminar de mérito. Mas pode colocar requerimento final. Olha, dissídio sobre o salário do empregador falido. Tem um dispositivo na CLT que fala também, tá? Tá quebrado, tá falido, vamos dar prioridade nessa tramitação, porque o cara vai ter que receber. Se demorar muito, já era. Pessoa com deficiência também, a lei de 2015, 13.146, no artigo 9º, fala lá sobre a prioridade de tramitação. Isso aqui, gente, fiquem ligados, fiquem atentos. Tudo bem? Então lembra, pode ser colocada como preliminar de mérito, galera do online, acorda. Também como requerimento final. Eu sugiro, logo de cara, você vai chegar para quem vai julgar e falar assim, olha, o meu cliente tem uma doença grave, o meu cliente é um idoso, o meu cliente está pleiteando contra uma empresa quebrada. Quem vai ler a prova vai ler, quem vai ler a peça vai ler sempre com outros olhos, com olhos de mais cuidado. Olha, cuidado, aqui tem uma prioridade, aqui tem uma proteção maior na lei. Então lembra dessas situações, tá? Idoso, doença grave, quebra ou deficiência? Pode falar. Lembra onde? Gente, no índice. No índice, você vai buscar o quê? Ou prioridade de tramitação, ou você vai jogar doença grave. Vai estar lá prioridade. Ou você vai jogar idoso. Ou você vai jogar o quê? Empregador falido. Ou empregado deficiente. Você vai achar o dispositivo. Por isso que eu sugiro, gente, quem pegar aqui, tá com o vademeco, já grifia amarelo. Colocará. Ou coloca assim, as preliminares de mérito, eu vou colocar, por exemplo, num clipezinho preto. Você sabe que onde tem clipes preto é preliminar de mérito. Matéria preliminar, clipes azul. A gente vai falar assim em defesa muito sobre o preliminar, né? Onde extingue-se o processo com ou sem resolução do mérito. Eu devo dar contestação para vocês quarta que vem. Na contestação eu vou esgotar tudo, gente. Vocês vão falar assim, ai que loucura. Eu vou passar um modelo de contestação para vocês
que não vai passar nada no gabarito. Vocês vão procurar tudo na prova. Tudo. Porque se vocês não procuram no problema, às vezes vocês não enxergam. Então a gente vai procurar. Você vai pegar o dispositivo e vai procurar para ver se tem. Você vai pegar o dispositivo e vai procurar. Ah, não tem isso aqui. Que bom, não tem. Risca. Vocês podem ver que se você procurar é mais fácil de achar. Pode falar? Alguém tinha uma dúvida aí? Fala, meu garoto. Cara, isso é muito pessoal. Isso é muito pessoal. Cada um tem um jeito, cada um tem um estilo. Só não faça anotação. Tá? Porque se tirarem teu vademeco na prova, cara, você vai ficar puto. Oi? Nada. Você pode fazer marcação, é simplesmente marcar. Você vai passar uma caneta colorida, né, essas que identificam, para facilitar. Ou o pessoal tem muita gente que marca com clips coloridos. Você sabe, matéria competência é branco. Já tem no índice remissivo, né? Já tem no índice remissivo. Gente, sabe como é que vocês vão fazer isso? Sim, eu não sou organizado. Eu não consegui fazer isso. Se eu tentar hoje, eu também não vou conseguir. Eu não sou uma pessoa... Agora, quem é organizado vai conseguir, cada peça que vai fazendo... Olha, isso aqui é de competência. A competência é clipes preto. Olha, petição inicial vai ser azul. Tu tem prejudiciais de mérito, verde. É você, quando for fazendo o exercício, 2 meses, pegando sempre o clipes verde e colocando, na prova você fala, puta, prejudicial, já vai no verde direto. Você abre e já tá lá, de cara. Ganha um puta tempo na prova. Só que isso é 2 meses de treino e organização. Tem gente que é organizada, tem gente que não é. Eu não sou. Mas assim, se eu vou sentir, daqui umas 2 semanas, quando eu chegar na sala e olhar o vademeco novinho de vocês, vai ter vademeco que vai estar novo, impecável. Mas não abriu o vademeco. Vai ter vademeco que vai estar cheio de clipes, tudo pintado, pra lá e pra cá. Fala, pô, esse vademeco tá legal, tá estudando. Como é que a gente vê com um aluno estuda ou não na segunda fase? Porque, gente, pra mim, todo mundo passou. Se fez as peças ou se não fez, se estudou ou não estudou, pouco importa. Eu tô preocupado com a aprovação de vocês. Né? Só que a gente fala, a gente vê se o aluno está estudando e levando a sério o curso é pelo vademeco e pelo dedo. Tá com calo no dedo? Que dá calo escrever. Quem nunca escreve, pega e fica escrevendo peça o dia inteiro, dá calo. Chega na sala e escreve e fica assim. Ai, dedo tá todo fodido. Dá calo mesmo. É o dedo e o vademeco que a gente vê. Tem gente que não, tem gente que fala assim, eu só vou fazer o rascunho e na hora Deus me ilumina e eu vou com tudo. Dá certo também, né? Dá certo. Mas eu acho que é melhor chegar mais seguro. Tranquilo? Pode falar. Sim, discussão sobre salarial ou empregador, no caso do empregador falido. Galera, outra questão importante, a questão dos fatos e fundamentos jurídicos. Isso aqui toda peça vai ter que ter. Né? Os fatos, gente, vocês vão sempre seguir o problema. Essa aqui é a parte mais fácil da prova. Detalhe o problema. Só cuidado com a nomenclatura. Você vai colocar reclamante, reclamado, agravante, engravado, embargante, embargado. Você vai identificar a peça e vai colocar a nomenclatura adequada. Mas os fatos, detalha todos os fatos e fundamentar juridicamente, com a melhor tese aos interesses de quem? Sempre do seu cliente. Não vai colocar a tese contrária, né? Pelo amor de Deus. Estou pelo reclamante, o que é favorável ao meu cliente? Os fatos estão no problema. Fundamentação jurídica está aqui, ó. Vai estar tudo aqui. De 10 fundamentações, eu achei 8 lindos, estão aprovados. Eu achei 3, cuidado, pode fazer falta. Lembra o que eu falei? Eu achei uma súmula, cuidado, que às vezes atrás da súmula tem um dispositivo constitucional, atrás da súmula tem um dispositivo da CLT. Coloca todos, o que a bunda não prejudica. O que a bunda não prejudica. Agora, se no gabarito tem 3, colocou 1, vai perder ponto. Gente, peguem por curiosidade, que nunca pegou uma prova, pega o gabarito da prova só, pra vocês verem como é que pontua. Você vai falar, essa merda é um jogo. Porque se eu colocar o dispositivo tal, eu ganho, se eu não colocar, eu não ganho. Por isso que vocês têm que correr atrás da fundamentação jurídica. É o mais difícil na prova, é a fundamentação jurídica. Só que o mais difícil está onde? Está na mão de vocês a prova inteira. Está na mão de vocês a prova inteira. Que mais? Ixi, eu voltei tanto assim. Tutela provisória, preliminares de mérito. Fatos e fundamentos jurídicos. A gente estava aqui. Lembra? Seja simples, sejam diretos e sejam objetivos. Lembra quando eu falei admissão, função, jornada, salário de admissão? Fazer um parágrafo para cada um? Não. Tudo num parágrafo. Simples,
direto e objetivo. Guarda espaço. Não inventem nada. Comecei a aula falando sobre isso, porque isso aqui é o que o examinador que tem 150 provas para corrigir quer. É uma a menos. É uma a menos para ele corrigir. Gente, e não pensem que é fácil. Às vezes você começa corrigindo com critério, no meio você muda, fica mais tranquilo, fica mais rigoroso, né? Então lembra, a gente vai ter uma pessoa, um ser humano, sujeito a falhas, a critérios às vezes mais rigorosos ou menos rigorosos. Eu já vi advogado que trabalhava em fase de correção de prova, falar eu reprovo mesmo porque tem muito advogado no mercado. E eu já vi advogado falar assim, puta, eu vejo esse exame de ordem, dá mó dó, eu para reprovar sou... Se Deus quiser, vamos pegar esse, né, gente? Se Deus quiser, vamos pegar esse. Mas se pegar o filho da puta, vamos calar a boca dele, que vai estar tudo na prova, né? Quero ver ele tirar minha pontuação que tá ali, ó, o gabarito tá igual, de forma simples. Mas ele vai ter que me pontuar, porque eu fui direto e eu fui objetivo. É assim que a gente tem que trabalhar. Não dá para escrever muito, são 5 folhas, gente. Não dá para escrever muito. Agora não pode faltar o que é necessário. Pedido, gente. Cuidado com isso aqui, tá? Porque no Professor Trabalho é diferente do cível. O professor Guilherme vai entrar mais a fundo com vocês amanhã. Mas lembra, pedidos, normalmente a gente coloca em letras minúsculas do lado esquerdo da folha, na ordem dos fatos e fundamentos jurídicos. Com valor ao final, sempre que possível. Se não tiver valor no problema, R, cifrão, pontinhos. Tudo bem? Tá? Isso aqui vocês vão trabalhar amanhã, mas basicamente funciona assim, ó. Por todo exposto, pleiteio reclamante. 2 pontos. A. Horas extras durante todo o contrato de trabalho. Pontinho. R, cifrão, pontinho. Ninguém aqui vai ficar calculando quantas horas extras dá. Ninguém é contador. Olha, adicional das horas extras. Normalmente, reflexo das horas extras. Não esqueçam de pedir os reflexos das horas. O professor Guilherme vai falar amanhã com vocês sobre a questão de jornada, hora extra e reflexo. Tem que pedir. Tem que pedir. Às vezes a pessoa não lembra quais são os... Mostra conhecimento, gente. Porque muita gente assim, vai lá e coloca assim, olha, hora extras e reflexos. Não, coloca onde reflete, mostra que vocês têm conhecimento. Ah, Julião, mas eu não sei, eu também não sabia, tem que gravar. Olha, nas férias, 13º, no DSR, vai para cima, coloca todos os reflexos. Esqueceu? Aí coloca e reflexos, não vai ter que fazer. Mas se mostrar conhecimento, pega bem para quem está corrigindo. Aí normalmente fica assim. Aí você pega uma reclamação com 15 pedidos, vão ter A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, até 15. Eu já peguei reclamação para contestar com 28 pedidos. Z, daí vem Z1, Z2, Z3, Z4. Ou o cara volta A1, A2, A3, A4. O quê? Não era correção, não, o escritório. Gente, quanto mais pedido, melhor. Acaba mais cara a defesa, porra, não é? Quanto mais pede, melhor para contestar. Doutor, chegou aqui, olha, pedindo 15 absurdos. É foda. A defesa é pior também, né? Não é? Tem que valorizar o trabalho, né, gente? Indenização por danos morais, e assim vai, tá bom? Mas isso aqui, quando a gente falar especificamente de inicial, o Guilherme vai passar para vocês diretamente na aula de amanhã. E esse ponto aqui, gente, eu quero chamar a atenção de vocês. Porque é muito comum quando vocês fazem a peça, a gente esquecer de algumas situações pontuais. O que eu falei para vocês? Quando a gente for fazer uma peça, eu tenho que me preocupar com o quê? A qualificação, endereço do advogado, não é assim? Qualificação, endereço do advogado. Não é? Daí eu vou lá e vou ter que colocar o quê? Verbo, nome da peça, fundamentação legal. Exemplo, vem respeitosamente a presidente de Vossa Excelência ajuizar reclamação trabalhista nos termos do dispositivo. Depois em face D. Mas você vai colocar sempre verbo, nome da peça, fundamentação legal. Tem gente que gosta de fazer o inverso. Não tem problema, cada um tem seu jeito de escrever. Agora, procurem fazer sempre da mesma forma. Porque daí você não vai esquecer o verbo, você não vai esquecer o nome da peça e você não vai esquecer a fundamentação legal. Às vezes você coloca lá, ajuizar reclamação trabalhista em face de reclamado, qualificação completa. Cadê a fundamentação legal da reclamação trabalhista? Por isso que eu falo, a gente tem que ser maçante.
Na parte introdutória de toda a peça, verbo, nome da peça, fundamentação legal. Recurso ordinário, verbo, qual é? Interpor, nome da peça, recurso ordinário, nos termos do artigo da CLT. Agravo de instrumento, né? Você coloca lá o verbo, o nome da peça e a fundamentação legal do agravo de instrumento. Porque muitas vezes vocês esquecem a fundamentação legal logo de cara. Né? Pô, não colocou a fundamentação legal da peça por quê? E por que eu estou falando isso? Porque isso a gente vai falar toda a aula. Todas as peças que eu vou falar. Galera, qual é o verbo adequado? Qual o nome da peça? Qual a fundamentação legal? Aí tem gente que vai querer fazer o inverso. Em vez do verbo do nome da peça da fundamentação legal, vai querer colocar a fundamentação legal depois do verbo. Propor, vírgula, nos termos do artigo, reclamação trabalhista em face D. Tá errado? Não! Não tá errado. Só que assim, eu sugiro padrão. Sempre que a gente fizer de uma forma, eu sugiro verbo, nome da peça, fundamentação. Verbo, propor, ajuizar, reclamação trabalhista nos termos do dispositivo da CLT. Interpor, recurso ordinário, nos termos do dispositivo da CLT. Aí o dispositivo tá no índice, gente. É só abrir o vademécum que tá lá, não precisa lembrar de cabeça. Mas sempre, verbo, nome da peça, fundamentação legal. Daqui que eu falei do contrato de trabalho. 5 coisas não pode voltar. Quais são? Vamos ser maçante? Admissão, função, jornada, salário e demissão. 5. Então vocês já lembraram que ali, ó, depois da qualificação completa e o nome do advogado, eu tenho que ter o verbo, o nome da peça, a fundamentação legal. Sempre, né? Verbo, nome da peça, fundamentação legal. Tópico do contrato de trabalho. Admissão, função, jornada, salário e demissão. E os requerimentos finais? Aqui, gente, por muitas vezes, eu não cria o tópico requerimentos finais, mas você tem que colocar todos os requerimentos. E aqui a gente não pode esquecer. Se são 5 tópicos, a gente começa com 3. Verbo, nome da peça, fundamentação legal. Contrato de trabalho. São 5. Nos requerimentos finais, 4 coisas que vocês têm que lembrar. Requerimentos finais, não pode faltar. Lembra, tá? A maior parte das ações, né? Quando não precisar de todos, a gente é melhor excluir do que esquecer de colocar. Intimação para comparecimento em audiência e apresentação de defesa. Segundo requerimento, procedência, gente. Não dá para esquecer de pedir a procedência quando você está numa inicial. Como quando você está na defesa, tem que pedir o quê? A improcedência. Que mais? Provas. Não esqueçam. Requerimento de provas. E lembra também o quê? Requerimento da gratuidade de justiça. Tudo bem? Lembra do requerimento da gratuidade de justiça. Então, esses 4 requerimentos aqui, gente, lembra, requerimento sempre 4. Ó, apresentação de defesa, procedência, provas e gratuidade. Ah, Julião, eu quero colocar esses 3 num só, esses 2 num só. Tudo bem, o que não pode esquecer de pedir, cada um escreve do seu jeito. O que não pode é esquecer de qualquer dos requerimentos. E quem não colocou a prioridade de tramitação lá na preliminar prejudicial de mérito, vai colocar onde? Em requerimento final. Tem que ter, senão você não vai pontuar. Foi claro? Exemplo. Requer a intimação da reclamada para comparecimento em audiência e apresentação de defesa, sob pena de revelia e confissão. Fui simples, fui direto e fui objetivo. Ah, Julião, mas eu não gosto, eu quero escrever do meu jeito. Beleza! Procure escrever sempre do seu jeito, cada um com a sua escrita. Aqui é sugestão, de forma simples, direta e objetiva. Exemplo. Por todo exposto e pelo que mais os autos conta, requer, seja presente reclamação julgada totalmente procedente, com a consequente condenação da reclamada aos pedidos elencados no pedido inicial, ou na exordial, cada um escreve do seu jeito, acrescido de custas processuais e honorários advocatícios na forma da lei. Isso aqui é a sugestão. O que não pode é esquecer de pedir a procedência dos pedidos e a condenação nas verbas sucumbenciais e custas. Isso não pode esquecer. O que mais? Requer a produção por todos os meios de prova e direito admitidos, vírgula, sem exceção. Sugestão. Eu não posso esquecer de requerer a produção de provas. Ah, Julião, mas eu tenho o meu modo de escrever.
Tem gente que gosta lá de colocar, requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, vírgula, em especial, documental, pericial, e começa a escrever um monte de coisa. Beleza! O que não pode esquecer de... O pessoal só está perdendo tempo de escrita e prova. Sejam diretos, sejam objetivos. Pediu isso aqui com 2 linhas, ganha 0,20. Pediu com 5, ganha 0,20 também. O que não pode é não pedir, perder 0,20, que acaba fazendo falta no final. E o último, requer os benefícios da gratuidade de justiça conforme documentação e declaração anexa, nos termos da Lei 1060/50 e artigo 790, parágrafo 3º da CLT. Sugestão. Ah, mas eu não vou lembrar o artigo aqui. Põe gratuidade no índice que vai aparecer. Joga o dispositivo legal, não precisa transcrever o dispositivo da gratuidade, transcreve, nada disso. Importante é o quê? Pedir e mencionar o dispositivo legal que está no Vademécum. Sejam simples, diretos e objetivos. Lembra que você só tem 5 folhas para escrever. Tranquilo aqui, gente? Dúvidas? E o valor da causa, gente? Vai ter que ter em toda a peça também, né? Lembra, atribui a presente reclamação, importância D. Sugestão, R cifrão pontinhos e coloca entre parênteses valor superior a 40 salários mínimos, a inicial. Por quê? Se cair inicial, a probabilidade de vir rito ordinário é muito grande. Se cair inicial pelo rito sumário, o Guilherme vai passar para vocês. Não tem segredo nenhum. Ou vocês colocam o valor de cada pedido de acordo com o que está no problema, improvável que isso aconteça, ou se falar para propor no rito sumário, né, o sumaríssimo, desculpa, vocês vão colocar valor inferior a 40 salários mínimos entre parênteses. Mas isso aqui é importante ter, que você vai mostrar para quem está corrigindo o que? Conhecimento do rito. Muda de um rito para o outro? Muito. Sumaríssimo, 2 testemunhas, no ordinário 3. Começa por aqui. Então, cuidado, gente, com relação aqui ao valor da causa. E atenção ao rito, que eu falei para vocês aqui. A gente tem 3 ritos, tá? O sumário até 2 salários, se cair é em teoria, porque na prática a gente vê pouco usa pouco, tá? Normalmente, ordinário, que a gente vai trabalhar mais tanto no exercício da advocacia, bem como em prova. E o sumaríssimo, pouco usual em prova. E alguns acabam adotando em reclamações trabalhistas pequenas que envolvam apenas até a discussão de 40 salários mínimos. Mas preste atenção que isso aqui vai influenciar no valor da causa. Fechou? Fechamento da peça, que é o que eu falei no início da aula. Como é que eu fecho a peça? Tem gente que vai escrever lá, fechamento, preguiçoso. Né? Fecha. Termos em que? Pede deferimento. Tem um D a mais aqui, precisa arrumar. Tem gente que coloca P ponto deferimento. Escreve, pede deferimento. Evita abreviar. Local barra data, eu sugiro. Cidade, tracinho, D, tracinho, D, tracinho. Tem gente que coloca lá, local barra data. Vai perder ponto por isso? Não. Tá? Aqui fica a título de sugestão. E aqui embaixo, cuidado. Assinatura. Peça apócrifa, não rola. Não coloquem o nome de ninguém, não coloquem o nome de vocês. Assinatura, nome do advogado e OAB barra UF, depende do estado, número da OAB do advogado. Coloca o número aqui? Não. Se colocar qualquer número aqui, você está identificando sua peça. Coloca o meu nome aqui? Não. Se colocar o nome, você está identificando a peça. Ah, eu não vou pegar, não vou colocar a assinatura, mas eu vou fazer assim, ó. Você está identificando a tua peça. Não inventa. Seja simples, direto e sejam objetivos. Não é para assinar a peça, é para escrever a assinatura. Não é para colocar nome na peça, é para colocar nome do advogado. E não é para falar onde é o OAB do advogado, se isso não está no problema. Vocês não podem inventar nada, não se compliquem. Fechou? Aqui, gente, separei para vocês, para a gente rapidamente passar na aula de hoje, tá? Para quem não lembra muito da estrutura do seu trabalho, mas a gente vai trabalhar aqui com peças ou em primeira instância, tá? Ou em segunda instância, ou nas instâncias extraordinárias, ou instâncias superiores. Como é que são os órgãos da Justiça do Trabalho? Nós temos de órgãos a vara do trabalho. Normalmente vamos trabalhar as peças em primeiro grau. Ah, que tipo de peça? Inicial, defesa. Inicial tem 2 ritos pelo reclamante, ordinário e sumaríssimo.
Ah, pode ser que tenha alguma inicial pela empresa, ação de inquérito para apuração de falta grave, ação de consignação em pagamento, né? A gente vai trabalhar essas ações aqui em primeira instância. O que pode cair também aqui? Contestação. O que pode cair aqui também, tá? Que o pessoal morre de medo. Mandado de segurança. Mandado de segurança pode cair aqui, como pode cair aqui. Pode cair o quê? Embargos de declaração que vai para o juiz da vara que proferiu a sentença. Todas as peças que nós vamos trabalhar em primeira instância vai ser endereçada para quem? Para o juiz da vara do trabalho. Excelentíssimo senhor doutor juiz da vara do trabalho de pontinho. Não é assim que a gente vai endereçar? Depois, as peças nos tribunais regionais do trabalho que a gente pode ter. Tá? Aqui, se for um mandado de segurança, de competência originária lá no TRT, pelo amor de Deus, não zica. Se cair, vocês vão fazer, não tem segredo nenhum, gente. Tá? Olha, pode ser um recurso de revista que vão endereçar para cá para ir para Brasília. Se cair, não tem segredo nenhum. Quem faz recurso ordinário faz recurso de revista. Quem faz recurso de revista faz recurso de embargos ao pleno. Quem faz embargos ao pleno faz recurso extraordinário. Porque é tudo igual. Só muda o quê? Verbo, nome da peça, fundamentação legal. Verbo, o nome da peça vai ser outro e a fundamentação legal vai ser outra. Que vai estar onde? No índice. Não tem segredo. Eu acho que a aula de recurso eu vou dar para vocês. Eu vou dar um recurso aqui, gente, que você fala desafio. Chegar em casa, fazer do jeito que eu estou fazendo, se não passa. Pode faltar uma coisinha ou outra. Alguma especificidade de cada um que vai perder 0,20, 0,40. Mas fazer o recurso faz. Pode esquecer de algum detalhe. Mas fazer o recurso e fundamentar juridicamente vai. E vai ser aprovado. Porque não tem segredo. Segunda fase trabalhista é aprovação. Vocês estão no lugar certo. Parabéns mais uma vez. Aqui, os tribunais superiores. Vamos falar o quê? Embargos ao pleno, eventualmente um agravo regimental, que pode ser aqui. Qual a dificuldade de fazer um agravo regimental? É um recurso. E a gente vai tratar os recursos todos da mesma forma. Só vai mudar o nome e a fundamentação legal. A gente vai trabalhar um esqueleto de recursos que a gente vai aproveitar para todos, gente. Para todos. O mesmo modelo para todos. Então, olha só. Vocês têm aqui para trabalhar inicial e defesa. Inicial é sempre inicial, os requisitos são o mesmo para todas. Defesa, vamos esgotar as possibilidades de defesa. Daí tem 5, 6 recursos que amedrontam. E o ordinário é mais tranquilo. Quem faz ordinário faz qualquer um dos 6. Quem faz ordinário faz qualquer um dos 6. Garanto para vocês. Vai chegar daqui a um mês e você vai falar, caralho, Julião, é verdade. Se eu fizer assim, eu faço qualquer recurso. Faz. Pontuo e passo. Pontuo e passo. Aqui, gente, e outra coisa que a gente vai ter que trabalhar muito em sala, que eu chamei aqui para a nossa primeira aula, só para dar uma ideia, um passo básico para vocês, é a questão da situação do rito em primeiro grau da reclamação trabalhista e também do rito aqui do fluxograma do processo do trabalho em si. Tá? Aqui, gente, basicamente, o que a gente tem que lembrar? A petição inicial notifica-se para apresentar aqui a defesa, o juiz marca a audiência, que pode ser uma audiência inicial, audiência única, e depende muito do procedimento adotado pela vara. Tá? Na audiência, não comparece, reclamante, arquiva. Reclamada não comparece, revela e confessa. Tá? Conciliação, acordo. Saiu o acordo, acabou o processo. No nosso problema não vai ter, né? Normalmente o processo vai andar no problema, a gente tem que achar. Não saiu, apresenta a defesa, instrui, produção de provas, testemunhal, perícia, inspeção judicial, aí tudo pode acontecer. Aqui, alegações finais, nova tentativa de conciliação. Lembra que eu falei que a conciliação é obrigatória? Ela tem que vir no início e no final do processo. A conciliação no nosso trabalho é obrigatória. Tá? E lembra aqui, julgamento com a sentença de primeiro grau. Aqui, gente, eu prefiro, não hoje por causa do slide, mas quando eu for passar para vocês o fluxograma, eu não vou trabalhar assim, que eu acho mais difícil de entender. Eu gosto de trabalhar em linha horizontal, que eu acho que fica mais fácil de ver. Tá? Então eu vou passar daqui a pouquinho, se não hoje, na próxima aula, na linha horizontal para vocês. Mas o que a gente tem que lembrar? Tá? Aqui, gente, é o fluxograma do processo já em grau recursal. Da vara do trabalho, eu vou para onde? Para o TRT. Do TRT eu vou para onde? Para o TST. Do TST eu vou para onde? Vou para o Supremo.
Cuidado porque no cível é diferente. No cível, da vara cível eu vou para o TJ, do TJ eu vou para o STJ ou para o STF. Né? Ou muitas vezes para os dois. Agora eu não preciso passar no STJ para ir para o STF. Só que esqueçam o cível. Para nós aqui, vara, tribunal, TST, Supremo. A nossa ordem é essa. Vara, TRT, TST, Supremo. Ah, Julião, eu não decorei isso aqui, tô com... Relaxa, toda aula para identificar o problema a gente vai colocar na lousa. Galera, como começa, onde parou, identifica a peça. Isso vai ter que fazer, tem que aprender a fazer, tá? Ó, o problema chegou aqui em Brasília. Gente, eu vou ter que trabalhar os recursos aqui. Ó, o problema está na vara do trabalho, não teve sentença ainda. Vou ter que trabalhar algum recurso aqui dentro do processo. Ó, o problema está no Tribunal Regional do Trabalho. Teve recurso ordinário e foi proferido o acórdão. Olha, eu vou ter que trabalhar daqui para cá. Olha, o problema está no TRT, mas não teve acórdão. Teve uma decisão monocrática do relator. Eu vou ter que trabalhar aqui em cima de uma decisão monocrática. Qual a dificuldade? Nenhuma. Agravo regimental. Vamos falar sobre ele. Como é que se faz um agravo? Como todos os recursos, são todos com o mesmo esqueleto, todos com o mesmo padrão, todos da mesma forma e mesmo objetivo. Então, galera, o que eu quero conscientizar vocês aqui? Tá? Porque não vou entrar na aula de amanhã do Guilherme, porque ele vai tratar sobre esse tema aqui, que é a reclamação trabalhista propriamente dita. Tá? O que eu peço? Comprometimento. A gente está aqui para ajudar. Ninguém está aqui para ferrar ninguém, ninguém está aqui para chamar a atenção de ninguém, ninguém está aqui para cobrar ninguém. Ah, quero fazer liçãozinha de casa, ou como a gente põe, simulado, o nome que vocês queiram dar, façam. Não quer fazer? A amizade é a mesma. Só que cuidado, vocês têm que treinar, galera. Quem não quiser escrever a peça inteira, porque não tem tempo, trabalhei o dia inteiro, cheguei à noite do cursinho, à noite quero ver minha mulher, meu filho, tô cheio de coisa para fazer, tô cansado, quero ver um jornal e dormir, beleza. Tenta fazer pelo menos o resumo do problema e o esqueleto da peça. Pelo menos isso. E principalmente, buscar fundamentação jurídica e abrir o vademécum, gente. É o mais importante no curso, é vocês terem familiaridade com a fundamentação jurídica. O que pontua na prova são os fundamentos jurídicos. O que está no gabarito são os fundamentos jurídicos, seja para endereçar, seja para fundamentar a peça, seja para fundamentar o pedido, requerimento, as preliminares, as razões recursais, é o que vai dar ou não a aprovação de vocês. Pouquíssimo provável que os senhores cheguem na prova e errem a peça. Pode acontecer. Pouquíssimo provável, porque são poucas peças e são muito fáceis de serem identificadas. Quem seguir padrão e lembrar do que a gente está falando aqui, como a gente vai tocar o curso, tenho certeza que será aprovação. Galera, eu vou ficar feliz pra caralho se essa turma for 100% de aprovação. Vocês imaginam? Depende de mim? Não. Depende da gente. Depende da gente. Eu confio pra caramba em todos vocês. Fechou? Tamo junto? Mesmo? Galera do online, acordou? Gente, obrigado pela presença. Bom curso pra vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu. Oi. Então, eu vou dar um resumo, gente. Assim, eu não tive tempo. O Rodrigo me cobrou material hoje. Eu não tive tempo de preparar material. Tá? Eu vou fazer cada aula. Eu vou combinar com o Guilherme. A gente manda para vocês um resumo da aula. Tá? Os slides se não dá, porque é muita coisa. Vai acabar confundindo vocês, entendeu? Porque assim, se você pegar, se eu mandar um slide para vocês, eu tenho 400 slides aqui. Então vai acabar confundindo. A gente vai mandar o quê? Ó, o que eu vou falar na aula de hoje. Tá aqui. Aula 1. Isso é importante. Quem quiser anotar em cima, anota. Aula 2. E eu vou pedir para o Guilherme e para a Natália fazer dessa forma também. Como a aula hoje é inaugural, só essas dicas que eu coloquei aqui, uma ou outra, eu mando para vocês, se der até sexta-feira. Tá bom? Fechou? Galera, qualquer dúvida eu tô aqui. Pessoal do online, acorda, boa noite. E pessoal da presencial, que precisar, estamos aqui à disposição. Valeu!